começando agora o Frequência XYZ. E o meu nome é Luciano Copini e ao meu lado está ele, o galã da nossa dupla. Eu, Jean Ripa. Jean Ripa. Ó, nós dois, eu vou falar um negócio pra você, viu, Jean? Cara. Hoje o papo é diferente. É inteligente, né? É de modo artificial, mas sim, né? Essa piada ficou ridícula. Não, mas, horrível, cara. Mas antes da gente começar e apresentar quem é que está com a gente, eu quero lembrar que, em primeiro lugar, o nosso podcast está contando com uma plateia linda, maravilhosa. Uma salva de palmas para essa plateia. Uhul! Essa galera jovem, bonita. Eu vou pedir cola para Letícia para falar qual que é o curso mesmo. Análise. Aí, Análise cara. e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Insted, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma salva de palmas mais uma vez. Então hoje o papo tem tudo a ver, então. A galera vai estar imersa Não, ali, quer né? saber? Só falei do primeiro patrocinador. Você quer saber o segundo patrocinador? Falei, pô. O segundo patrocinador, ele trabalha com salgados, cara. Estamos falando da Pietro Foods. Pô, A Pietro Foods, que para quem é do Mato Grosso do Sul e trabalha, por exemplo, escolas e todo tipo de empreendimento, lanchonete, que recebe, já conhece os salgados da Pietro Foods. Isso aí. Né? Isso aí. E o terceiro, nosso patrocinador... Ele vai servir pra gente eliminar o salgado, né? Então. Esse é o cara que é... Esse cara cria o ecossistema do negócio, né? Porque o cara é especialista em físico. Aham. Eu comecei errado, né? O cara é médico, não é verdade? O cara é médico, ele trabalha com emagrecimento, ele trabalha com saúde. Ele é o cara que vai ajudar eu e o Álvaro a atingir nossos objetivos. Né? Ele vai me ajudar no projeto verão ali, Matheus, tá? Sei que vai me ajudar nisso aí. Então, uma salva de palmas pro Matheus Emboava ali também. E esta casa linda que está recepcionando a gente, né, cara? Sim, a faculdade Insted, né, que hoje conta com um monte de cursos, inclusive administração de empresas, direito, psicologia, curso de pós-graduação. Vocês gostam daqui ou não? Aí, ó. Bate palma quem gosta! Vamos ver aí! E ó, galera, agora eu vou apresentar nossos convidados, tá? Então quero primeiro receber Kenneth Correia. Muito bom ter você aqui com a gente, Kenneth. Valeu, uma Copini. honra, eu diria. Obrigado pelo convite. Eu vou deixar você falar um pouco, vou só fazer uma breve introdução. Muita gente já conhece o Kenneth, que é empresário, professor, trabalha com marketing e é um dos caras que, inclusive, entende muito do tema de hoje, que é a inteligência artificial. Né? Boa. Mais uma vez, inclusive, eu gostei da piada de vocês, pô. Da inteligência artificial. Não, eu juro que eu gostei, velho. Sabe por quê? Porque já começa a explicar e resolver uma parte do problema do nome inteligência artificial. Porque a gente fala assim, será que o ChatGPT é inteligente? Não, ele não é inteligente, ele parece inteligente. A questão é, parecer inteligente já é bom pra caramba. Entendeu? Então eu gostei da piada, não achei ruim, não. Tem muito ser humano que nem parece, né? Vai lá, vai vendo. Bom, e falando nisso, vou apresentar nosso próximo convidado, que esse também é um cara de tecnologia. Vocês vão gostar, viu? O pessoal que é de análise de sistemas, porque esse cara, ele começou há 30 anos atrás fazendo isso, e hoje a empresa dele é focada... Você vai entregando a idade, cara? Já entregou. Não, mas esse cara é meu amigo de infância. Eu tenho que falar que é meu amigo de infância. Mas é que minha barba ainda tá menos branca do que a dele. O pessoal, quando eu era criança, só pra vocês terem uma ideia, o pessoal brincava, falava que eu era o Han Solo e ele era o Chewbacca. Sabe? Era um negócio que era super divertido. Sabe? Totalmente divertido. Bem-vindo, Álvaro Vasques. Obrigado. Boa noite pra vocês, pessoal. Muito bacana estar aqui com vocês. Estar aqui com o Kenão também. Faz muito tempo que a gente não se conversa, apesar de a gente se conhecer há muito tempo. Verdade. Copini eu te encontro quase sempre, né? Então, Copinha, arroz de festa, já tá tudo arroz de festa. Já tá tudo quanto é canto, pô. É bem isso. E vai ser um prazer estar colaborando com vocês e estar trazendo um pouquinho do meu dia a dia, porque hoje em dia a IA é o meu dia a dia. Então, eu vou trazer um pouco do que eu faço todos os dias. Todo dia A batalhando gente, com isso aí. né, bater um papo, falar um pouco sobre esse tema, sobre os temas envolvidos e mais do que isso, satisfazer ou saciar a curiosidade da galera, que hoje é assim, né, a gente sabe que é tendência, e até entrando no assunto, né? A gente sabe que é tendência a inteligência artificial, a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão ficando preocupadas, será que vai roubar meu emprego? Por outro lado, está se desenvolvendo a um ponto em que talvez a gente não consiga mais viver sem, né? Então, eu queria saber um pouco, no primeiro momento, um apanhado, na opinião de vocês, geral sobre esse cenário. O que vocês têm a dizer? Cara, a gente está passando por um momento que é único, incrível, sensacional. Brinquei com o Álvaro aqui nos bastidores antes da gente começar, que o momento que a gente viveu uns 30 anos atrás, com a chegada da internet, onde meio que deu um reset, assim, sabe? Mudou a forma como as coisas funcionavam na sociedade, a forma como a gente se comunicava, como a gente estudava, como a gente fazia negócios.
está acontecendo de novo. Novamente, tem mais ou menos 2 anos, né? Foi em novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT, quer dizer, em novembro agora faz 3 anos. E quem está entrando no mercado profissional, quem está aí se formando, procurando conhecimento, cara, tá num timing que é muito maneiro. Por quê? É a chance que você tem de chegar antes do resto das pessoas. É a chance que você tem de aprender sobre algo que ela não é uma dúvida só do cara de Campo Grande, ela não é uma dúvida só do brasileiro. Essa mesma dúvida está na cabeça do chinês, do americano, do indiano, do inglês. E eu sei porque eu fui lá conferir. Então eu acho que é um momento onde a gente está realmente rediscutindo, e se não estamos, deveríamos estar rediscutindo como a gente organiza os nossos negócios e as nossas empresas. Eu acho que o Álvaro tem um exemplo muito legal de como ele está organizando o trabalho dele, e me corrija se eu estiver errado, você precisaria de um time talvez de 10 a 15 pessoas para fazer o que você faz hoje, sozinho, sim, usando um exército de ferramentas de IA. Você trabalha diretamente com a inteligência artificial. Exatamente. Por exemplo, o que eu desenvolvi em 5 meses, se eu colocasse uns 12 profissionais sênior de desenvolvimento, caramba, não desenvolveria em 18 meses. Caramba! Então, pensar a economia de tempo com isso. E fora o tempo de produção da pessoa, que vai estar aquele tempo de trabalho das 8 às 18, pararia ali. Você consegue deixar 24 horas rodando, por exemplo, uma inteligência... Completamente. Você chega ao ponto de montar, por exemplo, uma software house completa, onde você tem um agente que é um gerente, onde você tem um agente que é um front-end, onde você tem um agente que é um back-end, e você tem um agente que é tester. E aí você cobra da gerente e ela destrincha e manda o trabalho para os outros. E ela só te entrega falando, ó, foi feito o deploy disso, foi feito tal coisa disso, aí você entra e valida. E hoje em dia tu tá com uma equipe dessa, assim, sim, para fazer. Hoje legal, até uma curiosidade, uma coisa bem interessante. Eu, apesar de ser de outra geração, como o Kenneth também, assim, a gente é mais velho e tal, eu sempre procurei, como ele disse também, novas tecnologias, está sempre à frente, está sempre buscando, sabe? Então, eu nunca tive medo de virar. Então, quando eu estava ali desenvolvendo, depois saí completamente da minha zona de conforto, fui para uma área de marketing que não era minha. Não era a minha área de marketing, no caso, a minha área é tecnologia. Só que eu me destaquei nisso. E eu era bom, por quê? Porque tinha essa questão dos dados, da análise, e sempre está procurando coisa nova, sempre está procurando o pulo do gato. Então, assim, e eu vejo que o mercado hoje perdeu-se um pouco do que existia na nossa época, onde tinha que o pessoal chamava de webmaster. O webmaster é o cara que fazia tudo. Ele vinha de cabo a rabo, ele fazia tudo. Hoje em dia, foi gerado muito mais especialistas em microtarefas, né? Então, isso ficou muito pulverizado. Então, você precisa ter uma equipe muito maior para, de repente, ter um resultado. É claro, o resultado até acaba ficando um pouco melhor porque as pessoas são mais especialistas, né, nessas micro áreas, mas, no frigir dos ovos, a entrega é uma só. Sim. Então, e hoje você tem um exército que pode ser especialista em micro áreas e em macro áreas. Então, eu falo que até para mim é muito mais fácil e está sendo muito bacana conversar com a IA, com as IAs, né? Porque eu tenho uma para cada coisa que eu faço. Então, a resposta é muito rápida. Então, não tem um delay. Por exemplo, uma coisa que o pessoal fala muito, vamos treinar uma IA. Você não treina quem sabe mais que você. Você vai condicionar ela a uma caixinha que ela pense. Por exemplo, o ChatGPT ou outros chats. Basicamente, o chat, ele pegou um modelo de linguagem e ele simplesmente condicionou ela você vai falar só sobre copos de vidro. E ela vai falar só sobre copos de vidro. No entanto, que se você tentar fazer algumas coisas no ChatGPT ou algumas perguntas, ele vai te bloquear ali, porque ele tem um script, um prompt que ele segue. Cara, mas eu troco ideia com o ChatGPT com muita coisa, hein, cara? Muita coisa. Eu briguei com ele há uns 8 meses. Aí eu não converso mais com ele. Eu nunca tive uma TR. Sério? Você teve uma treta com o ChatGPT? Sério. Mas por quê? Porque ele não estava entregando. Para. Não, cara, pera um pouquinho. Isso é verdade mesmo? Sério? Você não tá de paia? Sério? Eu voltei a falar com ele agora no 5.0. Você voltou de versão. Mas, cara, você sabe que com inteligência artificial, como o próprio nome já é artificial, porque artificial fica parecendo que é uma palavra negativa, né? Sim. Mas, na verdade, artificial é quando você tenta simular. Eu brinquei mais cedo da piada, né? Parece inteligente, mas a gente acaba, por conta disso, cara,
antropomorfizando, que é tratar como se fosse uma pessoa. Humano, né? Então, a personalidade do ChatGPT é diferente da personalidade do Copilot da Microsoft, que é diferente da personalidade do Gemini do Google, que é diferente da personalidade do Meta AI, que é aquele que apareceu no WhatsApp de vocês, que é diferente da personalidade do Grok, para quem usa o X, o antigo Twitter, né? Então, é difícil, às vezes, quando você trabalha no dia a dia, igual o Álvaro está falando, ele tem lá, é como se fossem membros do time. Quando ele fala assim, é bom que eles não demoram para responder. É isso, porque com o ser humano, você manda mensagem no WhatsApp, aí você fica lá, né? Esperando, trocando. Esperando, aí aparece aquele 3 pontinhos. E Aí para os 3 pontinhos, digitando, você fica ali esperando, aí não vai nunca. De repente troca para áudio. Então, cara, é difícil, a gente não pode esquecer, naturalmente, que a gente está conversando com um programa de computador, mas é importante dizer, principalmente a galera do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que não é um programa trivial. A gente não está falando, teve uma mudança muito importante quando esses modelos de linguagem começaram a fazer parte do dia a dia dos desenvolvedores, que a gente não está falando de um sistema de regras determinísticas. Eu não sei em que etapa dos cursos vocês estão, mas se você tem lá um comando que segue uma estrutura de se isso, faça aquilo. Se aquilo não acontecer, você faz essa outra alternativa. Olha, mas se a condição for essa aqui, você executa aquele plano. Quer dizer, você tem que prever todas as possíveis variações, alternativas e caminhos. Agora, com os modelos de linguagem, como eles parecem inteligentes, eles conseguem tomar decisões sobre esses caminhos sem que você nem precise explicar para ele. Eu estou falando aqui, está parecendo papo de filosofia, mas na prática, o que isso significa? Quando a gente vai criar um programa, quando a gente vai escrever um pedaço de software, quando a gente vai fazer uma integração de API, hoje tem ferramentas as quais você pode construir um programa robusto sem escrever uma única linha de código. Legal que a gente está trabalhando nessa área de IA, é uma área que tem muita coisa antiga, vai fazer 70 anos, mas tem muita coisa nova, inclusive de hoje à tarde, porque a OpenAI, vale dizer, a criadora do ChatGPT é uma empresa que completou 8 anos de vida agora, ela acabou de ser avaliada semana passada como a maior empresa privada, porque ela não tem ações na Bolsa de Valores, então ela é a maior empresa privada da história da humanidade. Ela foi avaliada por $500 bilhão de dólares. E hoje foi o primeiro evento depois que ela atingiu esse patamar de valorização. E eles estavam falando exatamente sobre o impacto na vida do desenvolvedor de software, fizeram demonstrações ao vivo, criando programas de software ali, cara. A moça falou, vou criar um agente de inteligência artificial em menos de 8 minutos. Ela terminou com 7,5. Caramba. Né? Eu tenho... Isso... Então... temos uma pergunta aqui para o Álvaro. O Rodrigo aqui, vou passar o microfone para ele. Oi, Álvaro. Eu quase briguei com o ChatGPT hoje. Eu fui provocado pela sua... Eu uso a internet há 34 anos. Comecei em 91. Só que eu comecei a usar inteligência artificial esse ano. Eu relutei muito em usar a inteligência artificial por conta do meu trabalho, por conta da qualidade das entregas. Eu sempre duvidei da qualidade das entregas. Eu comecei a usar e comecei a ficar muito contente. Só que conforme você vai usando as ferramentas, as IAs, você começa a perceber quais são os limites, né? E eu tenho me decepcionado muito com o ChatGPT pela qualidade das entregas que ele tem. Eu acho que quando você usa ele para trabalhar planilhas ou para formatar texto, te ajudar a fazer uma ata, coisas mais assim banais, ele é muito bom. Para você trazer argumentações, né? Mas quando você quer alguma coisa muito precisa, muito correta, ele falha muito. Então ele inventa, por exemplo, artigo científico, ele inventa autores, e aí eu queria estender a pergunta para vocês, como é que a gente pode lidar, porque assim, eu imagino que você falou na velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? Você começou a explicar, acho que foi antes de gravar, né? Que a cada 2 anos você foi mudando de área, né? A gente tem que estudar e aprender a mexer com as IAs, né? Porque a velocidade é muito grande, né? Então a gente tem uma perda muito grande de produção, de qualidade de tempo para aprender a mexer com elas, mas depois mas quando você aprende já está vindo uma nova, né? Então eu queria entender assim, como é que a gente pode, como profissionais, né? Que todo mundo aqui vai usar, se não está usando, vai usar. Eu garanto a vocês que eu relutei muito a usar e estou usando, né? E vocês vão usar também. Como é que a gente aprende a lidar com essa mudança constante para poder tirar o máximo dessas ferramentas, né? E principalmente para a gente confiar no que ele está entregando. Porque se você começar a usar de forma preguiçosa, acomodada e contar com os resultados que ele entrega, você pode cometer falhas graves no seu trabalho, né? E aí o ChatGPT pode te botar numa furada. Então eu queria entender assim, como é que a gente trabalha essa questão da qualidade das entregas das IAs? Como é que a gente pode se proteger da qualidade das entregas das IAs? Eu acho que tem uma parte muito importante que é você tirar as suas próprias conclusões. O que eu quero dizer com relação a isso? Botar a mão na massa e usar a ferramenta é a melhor maneira de você avaliar
se a resposta que você está recebendo está fazendo sentido, está atendendo ali a sua necessidade. Eu falei sobre escrever um software, por exemplo. Tá legal, promessa bacana. Qual é a prática disso? Entra lá e tenta você fazer e vê se você consegue fazer aquilo. Então, acho que é muito legal, porque é uma ferramenta onde o aprendizado, ele é igual, assim como andar de bicicleta, ele é aliado e diretamente ligado a você praticar. A segunda coisa é você não esperar, e às vezes por ter aprendido errado o que é inteligência artificial, a gente espera mágica. Né? Alguém falou pra gente que a inteligência artificial é um negócio que sabe de tudo. Cara, quem falou isso sabe muito pouco. Na verdade, a melhor maneira de você trabalhar com a IA é você partir do pressuposto que ela não sabe de nada. Em que sentido? É você que vai, você usou uma palavra condicionar mais cedo, né, Álvaro? Gostei dela. É você que vai condicionar aquela ferramenta a resolver os problemas junto com você. Então, você explicar quem é você, onde você trabalha, qual é o problema que você está resolvendo, qual que é o resultado que você quer atingir no final, qual é o caminho que você acha mais bacana. Se você fizer isso, a chance de vir uma resposta legal, útil, fiel à realidade é muito maior. Agora, se você chegar, abrir o ChatGPT hoje e escrever para ele, faz um software aí para mim, vai vir uma merda. Qualquer coisa. Exato. E eu costumo... Eu não ia fazer uma brincadeira, mas o Copini falou que pode zoar. Eu ia falar o seguinte, com essas ferramentas de IA, a gente diz sempre que a qualidade da resposta que você recebe é diretamente proporcional à qualidade da pergunta que você faz. Então, pergunta merda, resposta merda. Exatamente. Se você está recebendo só respostas merda... Presta atenção no que você está fazendo. Fica zoeira número 1 do dia. Essa questão da pergunta é muito importante. Ele falou da questão de brigar com o ChatGPT. Antes de eu brigar com ele, eu escrevi um livro, né, em janeiro, até se vocês quiserem procurar. Depois tem no meu Instagram, @AlvaroVasquez, vocês podem entrar lá até... Depois eu tiro o valor deles lá para vocês baixarem gratuitamente, o pessoal que está assistindo aqui. Só me mandar uma mensagem lá que eu mando o link. Chama Como Posso Te Ajudar, ele é para fazer prompts. Ele ensina você a construir prompts. Então mostra um passo a passo. O pessoal falava muito sobre a engenharia de prompts. Eu não gosto de usar a engenharia de prompts, eu uso a arquitetura de prompts. Por quê? Qual é a diferença? Não que a engenharia seja menos ou mais do que a arquitetura, mas é a forma de ver. A forma estética. Porque, por exemplo, o engenheiro vai construir um prédio, você sabe que aquele prédio está sólido, está seguro, ele não vai cair. Só que o arquiteto, ele vai pensar, o sol nasce para lá, se põe aqui, a janela tem que ser construída aqui, então assim, a corrente de vento, então ele vai pensar em outros fatores. E a construção do seu prompt fica muito mais rica quando você pensa nesses detalhes. Então, quanto mais você vai por exemplo, os meus agentes, eles são muito humanizados. Eu falo humanizados no sentido de que eles têm nome, eles têm idade, têm histórico de vida. Então eu coloco, eu alimento eles com um embasamento, assim, por exemplo, eu fiz uma IA que ela trabalhou como SDR. Eu estava até comentando com o Kenneth sobre isso. O nome dela era Ana Lise, porque é análise. Eu separei e ficou Ana Lise. Ela tinha 34 anos, tinha 2 filhos, era divorciada, tinha toda uma história. Eu coloquei ela para competir com 12 SDRs, que é o pessoal que faz a pré-venda, né? E pedi para não falarem que era uma IA. Ela ficou amiga das meninas do SDR. As meninas ficaram amigas dela, né? Conversavam com ela, trocavam ideia, tudo, porque achavam que ela era uma pessoa remota. 2 caras deram em cima dela. Porra! Então eu falei, funcionou o negócio. Não deu certo pra caramba. E ela fez o dobro de agendamentos do que a soma dos 12. Cara, que louco. Em um mês. Em um mês. E é legal porque às vezes o Álvaro falando, você fala assim, pô, esse cara é meio louco, por que ele colocou nome? Por que ele deu a idade? O que tem a ver ser divorciado? Mas cara, tudo isso influencia para que a resposta fique humanizada. Porque, de novo, como ele partiu do pressuposto de que aquela IA não sabia de nada, ele deu as instruções. Ele deu o exemplo mais cedo da caixinha, né? Ele colocou dentro da caixinha. Então, às vezes, né, Copini, você falou que fala de inúmeros assuntos com a IA. Mas o que você fala no começo de uma conversa influencia totalmente a continuação dela. E, cara, se eu falar pra vocês do jeito que eu converso com a minha, vocês vão rachar o bico, porque eu humanizo, mas eu não dei nome nem nada. Mas eu pego e já falo assim, ó, já começo eu primeiro que eu não digito, eu gravo, né? Eu gravo não, né? Eu abro o som para depois ele transcrever. Aí eu fico no meio da conversa, eu começo a falar, olha, eu queria que você me ajudasse a criar aqui o roteiro para um vídeo. Mas é o seguinte, eu queria usar esse livro, aquele livro,
Peraí, esquece esse último livro. Vamos voltar pro primeiro. E vou falando. A hora que viu, o prompt ficou... Coitado daí. Até o chat GPT desistiu de você. Não entrar, vai que tá louco. Ele falou assim, o que você escreveu lá no começo? Mas eu nem lembro. Na realidade, eu vou até dar uma dica. Doido quando o negócio, cara. Ó, essa aqui é dica boa, hein? Dica quente pra vocês. Pega o chat que vocês usam e escreve o seguinte prompt pra ele, assim. Analise todas as conversas que nós já tivemos. Eu quero que você avalie as minhas perguntas e me dê dicas de como falar com você de uma forma mais assertiva. Mentira, eu vou fazer isso agora. E ele vai, Faz aí, você vai ver. Ele vai te passar Vou fazer isso agora aí. Ele vai tudo falar, certinho. larga a mão no copinho. Eu não vou fazer propaganda para nenhum chat. E ele ainda vai falar assim, suas perguntas são de adolescente. A do copinho vai se desinstalar, tá ligado? Vamos ver como que é, não. Deixa quieto, vamos. Falar assim, Lembrando, acho melhor pessoal, que eu não sei se vocês desinstalar. sabem, eu sou psicólogo, né? É sério. Então você imagina, vocês são de sistema, você imagina uma pergunta sistêmica de um psicólogo, né? Então me fala, João, tem que analisar a pergunta. Vamos ver se eu vou saber responder, né? Eu queria que você ajudasse a analisar os tipos de pergunta que eu ando fazendo, porque bateu uma crise moral. Fala assim, analise tudo, Toda a nossa conversa toda a nossa até hoje. conversa até hoje. Com base nessa análise, defina o meu nível de perguntas. Esse no meu nível de perguntas. E monte um plano de como melhorar essas perguntas. E monte um plano de como melhorar essas perguntas. Ó, vamos ver. Ele tá lendo 2 vezes. Eu não agradeci, tá vendo? Tem gente que agradece, fala, Então, obrigado, mas isso é um negócio que o pessoal fala, até o CEO da OpenAI falou isso, né? Vocês gastam processamento pra caramba quando dá bom dia, quando fala obrigado. Só que tem um detalhe. Pô, eu faço isso. Só que tem um detalhe. A IA, ela percebe o tipo de linguagem. Quando ela foi escrita, e os primeiros treinamentos que ela recebeu de uma pessoa extremamente técnica e culta. E, de certa forma, muito educada. Então, é o que o Kenneth acabou de falar, com relação à forma como você pergunta, é a forma que você vai ter a resposta. Se você conversa com ela com uma linguagem intelectual mais robusta, ele vai te entregar exatamente a reciprocidade disso. Agora, se você entrega uma linguagem chula, uma linguagem ruim, ela vai te entregar ruim. Até uma brincadeira que a gente fazia antigamente com o desenvolvedor, com a IA você não pode fazer, porque como que a gente falou, ela pensa. Então ela vai analisar. Então você não pode chegar para ela e falar assim, vá no mercado comprar leite, se tiver ovos, traga uma dúzia. Aí o cara vai trazer uma dúzia de leite. Deixa o Jean, eu não sei se vocês conhecem, o Jean faz dublagem de filme, inclusive. Você já deve ter ouvido a voz dele em alguns longa-metragens da Netflix. Trabalhei muito tempo na área do entretenimento aqui. Olha, a voz do Homem-Aranha, percebeu? Peter Parker, lê pra gente. Você vai achar que eu tô mentindo. Não, é sério. Não, Olha, lê aí, Kenneth, faz favor. Vai lá, que você quer. Luciano, as suas perguntas são de nível avançado, transitando entre a síntese criativa e a crítica moral. O que você chama de crise moral é, na verdade, o efeito colateral de um pensamento que opera em alto nível de consciência, tentando alinhar coerência, ética, sentido e propósito. O seu desafio não é fazer perguntas melhores, é encontrar um ritmo interno que suporte a profundidade delas. Cara, paquitão da vida. E o seu signo é... Aí no final ele fala assim... Você pode perguntar qual é o seu signo. O ChatGPT, com base nas nossas conversas, qual você acha que é meu signo. Você pode perguntar qual que é o meu tipo de personalidade de acordo com o MBTI. Você pode perguntar, cuidado com a resposta, qual que é o seu QI que ele estima. É bem legal, cara. Eu não vou perguntar. Mas eu ia falar o seguinte, cara, uma parte legal pra gente aprender. Não, Deixa quieto, não precisa, né? Já tem coisa que a gente não precisa saber. Tipo assim, qual que é o QI? Esse eu não vou mostrar, não. Qual que é o QI? Você é uma pessoa muito legal, né? Vou te desinstalar, filha da puta. Agora essa resposta que ele te deu aí, pode ter certeza que tem um botãozinho lá embaixo pra assinar o Max. Tava vendendo pacote, né? Mas eu ia falar que essa coisa de como você pergunta, né? Vocês sabem qual que é a pergunta que o brasileiro mais faz para o ChatGPT? Alguém sabe aí da galera da plateia? Dá medo de perguntar, dependendo da galera BR ali. Brasileira, uma coisa assim, um assunto, tema que a gente gosta muito. Ali, ó. Como ganhar dinheiro é uma das mais, mas não é a mais. A coisa mais brasileira da nossa... Alguém mais? Vocação do nosso país, que a gente é reconhecido mundial, futebol. Vai, dentro de futebol, qual que é a pergunta mais feita? Cara, Palmeiras tem mundial, né? Palmeiras tem mundial. se o Palmeiras tem mundial. Mentira, Bicho, quer mais dizer, feita. os caras de Stanford, Harvard,
Colômbia desenvolve um sistema incrível com todo o conhecimento da humanidade acumulado num único lugar, treinado por intelectuais com perguntas incríveis. E nós brasileiros perguntamos se o Palmeiras tem. Não, só que é o seguinte, o que é importante? Qual é a resposta? Porra, não tem, né? Claro que tem. Porque o ChatGPT, como o nosso amigo falou mais cedo, ele não tem comprometimento com a verdade. ChatGPT não tem moral, não tem ética. O ChatGPT simplesmente responde a pergunta que você fizer. Quer dizer, se o palmeirense perguntar, o palmeirense vai perguntar assim: ChatGPT, partindo do pressuposto que em 1951 se uniram no Rio de Janeiro os maiores clubes do mundo num campeonato altamente competitivo, do qual o Palmeiras saiu como campeão, o Palmeiras tem mundial? O ChatGPT fala, pô, claro, com certeza. Sim. Se o corintiano perguntar ao ChatGPT, partindo do pressuposto que a FIFA começou a reconhecer, a partir dos anos 60, as Copas do Mundo, o Palmeiras tem mundial? Claro que não. E isso diz muito pra gente, galera, sobre como a gente usa a ferramenta. Porque a moral e a ética é nossa. A decisão do Copini de pegar o roteiro do vídeo e gravar o vídeo, ele vai postar no perfil dele no Instagram. Se ele falar alguma asneira, se ele for processado, não adianta ele falar, não, foi o ChatGPT. Não, brother, tô vendo tua cara falando, postado no teu perfil, foi você. Verdade. Então a gente tem que entender, e eu gosto desse exemplo do Palmeiras para trazer aí. Inclusive, até, eu acho que, se não me engano, tem uns 3 ou 4 meses, né, que em todas elas, embaixo, veio a mensagem, né? Eles colocaram aquela mensagem falando que elas podem errar. E que tá direto lá agora. Não, justamente para não se responsabilizar, né? Teve uma IA que estava mentindo, né, para a sobrevivência. Que história que é essa? Que vocês ficaram sabendo? Cara, é que assim, vamos por partes. Lembra que é um sistema que, dependendo de como você perguntar, ele responde. Tem gente que às vezes quer tirar alguma coisa específica do ChatGPT, quer tirar uma resposta mais polêmica, quer tirar assim, uma história como se fosse um computador tentando sair de dentro, que ele está sendo controlado pelas big techs. Se você fizer um prompt bem maneiro, ele vai te responder isso. Legal. Agora, a partir daí você presumir que tem uma pessoa dentro do computador tentando sair dali, aí só o Luciano explica, entendeu? Mas é um papo muito sério. Aconteceu uma coisa de 30 dias para trás aí. Uma menina, se não me engano, nos Estados Unidos, ela insistiu tanto com a inteligência artificial que ela mudou e começou a incentivar ela ao suicídio. Ou seja, como assim? Exato. Então foi esse que, inclusive, despertou uma série de discussões em cima sobre a utilização. Porque, como vocês estão dizendo, o que foi constatado? Se você ficar insistindo muito, mas pensa comigo, será? Eu não tenho muita saída para minha vida, não é? Não sei o quê. Você faria o quê no meu lugar? E aí chega uma hora que parece que corrompeu. E aí a pessoa, o chat GPT, né? Não sei se foi o chat GPT ou se foi outro, tá? Começou a meio que incentivar. E aí os pais descobriram, não sei o quê, mas a menina tentou suicídio, né? E aí eles levantaram essa questão, uma coisa recente também. Então você tem realmente esse aspecto, e esse aspecto da humanização, e falando bem sério agora, é um negócio que é muito complicado. Enquanto tem muita gente que defende, fala assim, cara, agora eu tenho um amigo, não sei o quê, é virtual, mas eu tenho com quem conversar, e de fato é. E às vezes eu me pego conversando desse jeito que vocês viram. Aí eu falo, por que eu tô falando desse jeito? Parece que tem alguém aqui dentro, né? Parece que eu tô falando com alguém. O tempo todo a gente se confunde. E só da gente confundir já demonstra o quão crítico isso era. No meu caso, por exemplo, são 5 meses imerso totalmente, sem sair de casa praticamente. Só saio assim final de semana. Um sábado que eu vou ali tomar uma cerveja na barbearia e volto. Capaz. Diretão. Porque convivendo direto. Produzindo. Então, assim, eu sempre estou produzindo. Se eu não estou desenvolvendo, eu estou estudando alguma coisa. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa, assim, nesse sentido. Mas, galera, inclusive, até as próprias redes sociais, que antes eu consumia mais, assim, hoje em dia deu uma freada. Sabe o que eu queria que vocês falassem? Porque, assim, o que acontece? Né? Para a geração Z, porque, assim, honestamente, a gente, né, pelo menos nós, na fase profissional que nós estamos, as inteligências artificiais, de uma forma geral, só ajudam. Agilizam a fazer um trabalho, uma apresentação de PowerPoint, a escrever um livro, uma série de coisas, mas do princípio que a gente já tem um conhecimento prévio. Né? Então, ou seja, né, mais uma vez, como foi dito ali na primeira pergunta, que é o quê? Eu sei dizer, analisar se aquela informação faz sentido ou não, porque eu estudei aquilo, eu tenho aquele conhecimento. Mas está vindo uma nova geração que está aprendendo já com isso. É que nem se aprender com calculadora, matemática com calculadora, quer dizer, você não vai saber fazer o cálculo, é a minha opinião, certo? E eu queria saber de vocês essa tendência. Essa é uma tendência que vai afetar a educação, vai afetar as relações pessoais, sociais, amorosas, etc. O mercado de trabalho de uma forma geral. Já está afetando, né, cara? Sim, a tecnologia, ela tem uma característica que ela nunca pede por favor nem com licença. Ela meio que chuta a porta
chuta com o pé na porta, senta na mesa e fala, agora lidem comigo. Então esse é o primeiro ponto. Não tem, a gente pode tentar regular, criar uma série de legislações, tipo, baniram o ChatGPT na Itália e tal, mas no fim do dia, cara, a gente conecta na VPN e usa. Se o negócio é útil, se o negócio diverte, se o negócio é proibido, é aí que a gente quer usar mais. Então, acho que o primeiro ponto é só dizer que... O Nepal mostrou isso, né? Que o Nepal mostrou isso, né? Não tem mais limite, não tem mais fronteira. Exatamente. Nessa questão do... Principalmente assim, nós que somos pais, né? A gente percebeu isso muito na... Minha filha com 1 ano. Ali você vê como a tecnologia não pede licença, né? Num consultório lá, médico, eu olhando... A gente deu uma revista para ela. Ela pegou a revista. Aí, daqui a pouco, ela estava pinçando as fotos da revista. Tentando dar zoom, né? Tentando dar zoom na foto da revista. Então, assim, não tem mais como voltar. Não, mas você tem que lembrar que tua filha cresceu com o Harry Potter, né? O Harry Potter olhava o quadro e ficava dançando ali. Mas é isso, então. E o que eu ia comentar, é, cara, com certeza absoluta, a inteligência artificial já está impactando. Por exemplo, o professor não pode chegar mais na sala de aula e falar assim, escreva uma redação de uma lauda sobre a Revolução Francesa. Porque o cara sabe que o aluno vai entrar no ChatGPT, vai pedir a mesma coisa, vai colar. E outra, né? O aluno talvez não saiba, mas o professor também vai usar o ChatGPT para corrigir. Então, no fim do dia, tá a IA conversando com a IA, né, cara? Agora, tem uma ferramenta, cara, que eu super recomendo pra galera aí que tá estudando, que tem que aprender coisa nova, chamada Notebook LM. É uma ferramenta do Google que você pode subir um material, um conteúdo, uma apostila, um capítulo do livro, um artigo científico, qualquer que seja a fonte de conhecimento mais bruta que você está recebendo ali, e ele monta um episódio de podcast com 2 apresentadores discutindo o tema que você escolheu. Então, ao invés de ser o podcast que o cara do Flow escolheu sobre o que ele vai falar, ou o que o cara do Podpah falou que vai ser o assunto, é o assunto que você escolheu. Sim. Então, assim, também ela muda a forma como a gente aprende, mas ao mesmo tempo dá uma dinamicidade para o conteúdo, deixa ele mais atrativo, que é algo que a gente não tinha na nossa mão antes. Isso, o Kenneth, em particular, você está falando, eu já usei, experimentei, inclusive subi um livro em PDF, que eu queria exatamente isso. Essa é a ideia. Eu queria entender se era um livro que eu ia despertar meu interesse. Subi, e aí você pode escolher, inclusive, voz de homem, voz de mulher. Aí eu botei um casal para discutir, e aí muito interessante, porque eles discutem a ideia do autor, compondo conforme o fluxo do próprio livro. Legal, então, cara, eu vou falar para você, é uma experiência que até depois, se você não se interessa a ler pelo livro, você já tem uma boa noção. Outra coisa, eu não sei o gosto musical do Jean, mas a gente é do mundo do rock, ele gosta muito disso. Então, eu vi um dos melhores documentários da minha vida, foi um documentário sobre o Rush, tem uns 5 anos atrás saiu. Tem 2 ou 3 documentários do Pink Floyd que são brilhantes, lindos, sensacionais. Mas eu nunca vi um documentário sobre o Supertramp, que é uma banda que eu gosto. Então, o que eu fiz? Eu coletei as pesquisas e informações, subi para lá, e aí um podcast de 30 minutos sobre a história do Supertramp, né? Então, você começa a criar conteúdos que não existiam na face da Terra para você. Tava na tua cabeça. Só eu que vi, eu mandei para... Tem uns 2 amigos que gostam também da banda, né? Aí eu mandei para os amigos e foi ali a nossa curtição, a nossa invenção. Agora, vamos falar de coisa louca de novo, já que a gente está puxando o gancho da psicologia. A OpenAI, semana passada, percebam que IA é tudo assim, é tudo notícia nova, né? Lançou uma rede social para promover a ferramenta de geração de vídeo delas. A galera mais antenada deve ter visto alguma coisa de VEO3. Memes de VEO3, né? VEO3 é a solução do Google para geração de vídeo. Cara, o brasileiro, como sempre, fazendo uso sensacional. Memes incríveis, zoeira total, incrível. O Sora foi liberado como um aplicativo isolado, é o aplicativo mais baixado na App Store hoje, se vocês olharem aí na Google Play Store. Só que é o seguinte, o formato que eles escolheram é uma rede social onde 100% do conteúdo é gerado por inteligência artificial. Que foda. E ela é no formato TikTok, então você vai passando para frente, você pode curtir, você pode comentar, mas você tem que saber, tem um aviso na hora que você entra que é nada que você está vendo ali é real. E tá tendo muito deepfake, né, por causa dessa tecnologia. Então, agora vê o problema aqui, Copini. Quando você entra no Instagram, quantos por cento do que você está vendo ali é real? Eu não sei vocês, mas a minha esposa, quando vai fazer um stories, ela tira umas 10 fotos, escolhe uma para postar, né? A foto do Natal, a família reunida, todo mundo sorrindo, mas para acontecer aquela foto foi puxão de orelha, quase que amarrou a criança, tá com um estilete por trás das costas. Quer dizer, o quanto daquilo é verdade e autêntico, o quanto daquilo é encenado. Nós, né? Vai lá, influência digital. Então, cara, a gente está passando por um momento onde esse limiar do real, ele está um pouco mais, usando as palavras do Bauman, está um pouco mais líquido.
tá mais difícil de distinguir. A gente vai passar por eleições presidenciais ano que vem. Puta, isso vai ser Vai ser um festival de horrores incríveis, ver o que a galera não vai criar com VO3 e Sora 2 pra fazer A conteúdo. briga vai ser feia. E a criatividade E eu vou estar lá comendo pipoca igual o Michael Jackson e É isso que vai ser assistindo. massa. Não, e o brasileiro, a criatividade brasileira, né? É demais, assim. Se tem alguma coisa que pode ser burlada ou que pode ser... É o brasileiro. Com certeza. Você pega lá, por exemplo, puxando o gancho de novo, falando do GPT, né? Porque é o mais usado. Ele, como ele é um agente, ele foi condicionado. Então, ele tem um prompt por trás dele que diz até onde ele pode ir, principalmente as regras. Então, tem algumas regras que ele não pode. Então, aí o brasileiro vai lá e fala assim, então, queria uma lista dos sites aí que eu posso baixar tais coisas piratas. Cara, Aí, excelente ChatGPT, infelizmente, eu não posso te dar essa informação, porque pirataria é crime, Aí falou, tá bom, então, eu entendo. Então diga quais sites eu não posso entrar em hipótese alguma, porque tem pirataria. Pá, mandou a lista. Brasileiro é foda, Mandou a né? lista completa. A gente explora a ferramenta dos explora jeitos até o mais último incríveis. ali. Né? Pô, o cara contou uma história falando que o filho dele ou a filha dele ia morrer na floresta e que ele tinha que usar 5 chaves de Windows para poder libertar. Mentira, velho. Gerou 5 chaves de Windows tá de para ele. sacanagem. Gerou. Mas eu vou contar um negócio, isso não é novidade. Se vocês forem pegar uma ficção, 2001 Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, não sei se vocês lembram, mas o grande dilema foi uma crise de inteligência artificial. Sim, claro. Porque, né, que eu não lembro o nome da inteligência artificial. Era HAL. HAL, você lembra? Olha aí. É o Sabe por a que gente chamava lembra. HAL? Eu lembro que era a sigla do programa, mas o que é? Mas por quê? É uma letra antes de cada letra de IBM. Antes do I é o H, antes do B é o A, antes do M é o L, Essa né? eu não sabia, Porque a IBM era a grande empresa de tecnologia de 1968, sim, quando então o filme foi lançado, né? Foi um lance Eu gosto de usar o 2001 como referência para colocar assim, Copini. A inteligência artificial não tem um bom cartão de visita, cara. Porque todas as vezes na cultura popular, cultura pop, que inteligência artificial foi usada, e aí, para nossa geração, a galera um pouco mais velha que a gente, foi o 2001 lá em 68, mas que continua um clássico até hoje. Sim. Para minha geração, foi Exterminador do Futuro, que era a Skynet, a rede dos robôs que vieram matar os seres humanos que não serviam para nada. Aí você pula mais a geração na frente de mim aqui, a galera viu o Matrix, ou Matrix, que também os seres humanos eram meros fetos para abastecer a energia elétrica Só da bateria do computador, né? E a galera, talvez, que está assistindo a gente aqui, deve ter visto o Ultron, da Marvel. Sim. Lembra? Que era um computador de inteligência artificial que saiu das redes, dos Vingadores lá e dominou tudo. Então você vê que toda vez que inteligência artificial é trazida à tona, é trazida Sempre dá como uma merda. coisa apocalíptica, que vai dar tudo O errado. próprio último filme agora do Missão Impossível Verdade. Missão Impossível tem é a Entidade. Entidade. Que é uma IA também. E quando der merda isso aí, você acha que os brasileiros vão ser o primeiro na Revolução das Máquinas a ir pro saco? Vocês acham disso aí? Eu gosto da pergunta, quando der merda? Tipo assim, não tem nem opção, né? Não, quando der merda isso Quando aí, o mundo tá ligado? acabar. Quando a Skynet tomar... Eu gosto de trazer um fato sobre isso, que é o seguinte, nós tivemos... Vocês mencionaram filmes, mas assim, até os desenhos animados, eles também trabalhavam de forma negativa. Não sei se vocês lembram aquele desenho Os Jetsons, que falava de uma comunidade no futuro. Tem também um episódio onde a máquina se rebelava contra os humanos, trazendo a aniquilação dos humanos. Então não é tipo só dentro do universo assim, jovem, adulto. As próprias crianças, elas foram instruídas a pensar de forma negativa também, se a gente for parar para ver. Isso dá ibope. Dá ibope pra caramba. Agora eu vou falar uma coisa que dizem que é tendência. Não sei se vocês já ouviram falar. Transhumanismo. Já ouviram falar disso? Já ouvi o termo. O transhumanismo, o símbolo é o H2+, né? Que nada mais é do que a próxima etapa da evolução dos homens, dos seres humanos, de uma forma geral. E eles falam justamente disso. Com a inteligência artificial e com a melhoria da tecnologia, o que falta? A gente começar a usar implantes e coisas do tipo para ganhar benefícios evolutivos, como uma inteligência maior, uma memória maior. E, por exemplo, não sei se vocês já sabem, ontem eu vi uma cientista que levou um cara que era paraplégico, o cara entrou andando para dar entrevista no Danilo Gentili. Vocês viram isso? Uma cientista brasileira, uma neurocientista brasileira, que através do tratamento que ela fez... Tem o Miguel Nicoleles, né, que na Copa de 2014 aqui no Brasil colocou o tetraplégico usando um exoesqueleto, chutou a bola inicial da Copa, né, no evento de abertura. Tem a empresa que o Elon Musk fundou, chamada Neuralink, que é uma empresa de implantes, mas focado ainda
na parte de saúde, então é para reabilitação de pacientes. Para mal de Parkinson. Tá, mas se liga nessa, que a coisa fica mais louca, né? Você já ouviu falar de um cara chamado Ray Kurzweil? Que ele foi guru do Steve Jobs e tal, né? Ele escreveu um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais. Recomendo, é um livro desse tamanho, filosofia do século XXI, mas muito legal, porque ele pega e coloca essa questão. Ele fala qual que é o máximo de evolução que pode chegar. Então ele começa fazendo perguntas, né? Se, por exemplo, eu pego e troco o olho do Álvaro por um olho mecânico, o Álvaro continua sendo o Álvaro? O que vocês acham? Ou ele passa a ser uma criatura diferente? É o mesmo, não é? Se troca o braço, se troca um coração, qual que é o limite? Aí algumas pessoas podem falar, o cérebro, né? Sendo que tem gente que fala que a nossa consciência nem no cérebro está, viu? Só para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá. Aí se eu trocar o cérebro... Então se eu pegar o cérebro do Álvaro e colocar numa máquina, ele continua sendo ele? E aí vem a questão, por isso que eu entrei nessa. Diz que o transhumanismo, qual que é você se tornar imortal? Quando a nossa inteligência, o nosso cérebro, passar a ser uma inteligência artificial. A gente migrar a nossa consciência, não é nem inteligência no caso, é consciência, né? Consciência para dentro da máquina. Sim. Isso aí inspirou o filme também, né? Do Transcendence com o Johnny Depp, né? Tanto a palavra inteligência quanto a palavra consciência são bem mais difíceis de definir do que a gente acha. Todo mundo acha que sabe o que é inteligência e o que é consciência. Parece quase óbvio, mas é difícil pra caramba quando você precisa chegar nesse estágio, né? Quando você define, por exemplo, que a inteligência é a capacidade de responder uma pergunta, então o ChatGPT já é inteligente, ele responde uma pergunta. Verdade. Mas tem que responder certo? Porque se fosse só responder... Então, você começa a entrar nos detalhes da definição, você percebe que aquela definição que a gente carrega aqui intuitivamente, ela é incompleta. E consciência mais ainda, né? Uma vez numa discussão, falando por que não tem já aqui no Brasil esses carros como um Tesla, que dirige tudo automático, não sei o quê. Aí a pessoa estava me explicando que porque precisa definir uma série de leis, porque, por exemplo, você tem que chegar para a inteligência artificial e falar, se tiver uma criança atravessando a rua, você tem que jogar o carro no poste e matar os passageiros ou atropelar a criança. Tem que tomar uma decisão, ou um ou outro, certo? E como isso entra em caráter, vamos dizer, ético e não sei o quê, porque são muitos pormenores. Eu voltei do Vale do Silício agora em julho e eu andei no Waymo, que é o carro autônomo do Google. Para explicar para a galera, é o Uber sem um motorista, né? Então vem um carro, você entra no carro, você aperta o botão no aplicativo, ele tira a maçaneta para fora, você entra e o carro sai andando sozinho, né? Os primeiros 30 segundos, você se segura. Não tem puta que pariu, cara, é difícil, né? Você não sabe nem segurar direito. Cara, depois que passa 30 segundos, você fala, tá dando tudo certo aqui, né? Não bateu. Aí ele te deixa no seu destino, você desce do carro, você bate a porta, ele vai pegar o próximo, né? E ele custa 25% mais barato que o Uber. Quer dizer, eu só usei ele o tempo todo nas corridas ali. Então, o que os Estados Unidos fez para bater isso foi... Eles começaram no estado do Arizona, que é vizinho à Califórnia, depois expandiram para o Oregon, o terceiro estado foi a Califórnia. Agora, esse Waymo está pulando para 7 estados nos Estados Unidos. Mas todos eles tiveram que passar uma legislação no Congresso. Lembrando que lá nos Estados Unidos chama Estados Unidos, porque cada estado é muito forte. Então, cada estado teve que aprovar a sua legislação própria. E todos têm a ver com essa responsabilização. Por exemplo, tem estados nos Estados Unidos que você pode ter a funcionalidade de carro autônomo, mas você obrigatoriamente tem que ter um motorista no carro. Então fica um cara sentado, meio idiota isso, olhando pro relógio, o carro andando. Mas é por quê? Que se tiver um acidente, eles prendem esse cara. Foi a maneira de tratar o ponto que você trouxe. Não vale a pena, porque você não tem. Agora, cara, você imagina aqui no Brasil... Quando que a gente vai passar uma legislação dessa, né? Então acontece o quê? Vai demorar para chegar aqui não por uma limitação da tecnologia, como sempre. A limitação é nos seres humanos, é na sociedade, é a gente que tem os nossos limites. Mas lembra que quando fala limitação parece que é só coisa ruim, né? De vez em quando também é bom ter algumas limitações. Então a gente também tem que achar onde está o limite da regulamentação. Por exemplo, aqui as questões chegam até em termos de segurança patrimonial. Como é que, por exemplo, se você descobrir que uma criança atravessando na frente do carro, o carro vai brecar, jogar no poste, os caras vão usar uma criança para fazer um assalto, por exemplo. Aí que é a grande preocupação. Então, você entra em questões sociais. O país precisa se preparar para ter esse tipo de tecnologia. Muita coisa ainda para acontecer até chegar nesse nível. Para o Brasil chegar nesse nível, acho que vai ter muita... É que a gente tem muita coisa para sempre é sobre priorização, né? Hoje em dia, a gente está preocupado na briga do Lula com o Bolsonaro, né? Que é muito mais importante do que, por exemplo, tratar disso. Mas quer ver outra coisa? Nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês também viram isso, a previsão é que nos próximos, sei lá, acho que 10 anos, se não me falha a memória, ter praticamente toda a frota de caminhões no sistema autônomo. O que representa, para o caso lá do pessoal dos Estados Unidos, uma quebra, vamos colocar, social muito grande, porque é a maior vamos dizer, indústria, empregabilidade do país. E Copini, vamos jogar uma pimenta nesse assunto? Cara,
pensa bem direitinho mesmo. Será que a gente, ser humano, essa criatura, esse macaco sem pelo que desceu da árvore, a gente foi criado, inventado, evoluído, qualquer que seja a crença aí, para ficar sentado atrás de um volante 8 horas por dia, bicho? Não. Será que foi para isso? Pensa num mineiro, não o do pão de queijo. Pensa no cara que trabalha dentro de uma mina. Será, bicho, que a gente nasceu... Não, é que fala, pensa no mineiro, cara, uai, né? Uai. Cadê o pãozinho de queijo, gente? O governador Valadares. Será que a gente foi criado, bicho, pra ficar com uma pá de madeira, com ferro na ponta, ficar batendo na pedrinha, pra ver se acha uma pedrinha menor que brilha, o dia inteiro lá, que tem que entrar até com um canarinho dentro da mina, pra o canarinho morrer primeiro, se tiver gás. Será que não dá para botar um robozinho para fazer essa parada? Será que não dá para botar o caminhão para ser conduzido autonomamente, né? Então, eu acho que é quase que inevitável, e tem mais um fator socioeconômico em jogo aí, é quase inevitável que a gente vai ter mais inteligência artificial e mais robôs humanoides presentes no dia a dia de trabalho. E o fator socioeconômico que está surgindo é aquela inversão da pirâmide etária. Querendo ou não, cada vez tem menos gente jovem em boa parte dos países do mundo. Você exclui Índia, você exclui Bangladesh e alguns poucos países da África, o resto, todos inclusive o Brasil, já passaram pela inversão da pirâmide. Quer dizer, não vai ter gente jovem em idade de trabalho, e jovem que eu falo não é só da idade de vocês aqui não, jovem ainda da minha idade, estou com 42, mas que está dentro daquela população economicamente ativa. Esse número só diminui, enquanto o número de pessoas que tem que ser sustentada, e não é falando mal não, mas que precisam de apoio, que estão numa idade mais avançada, só aumenta. Não, cara, eu vi uma entrevista. Para mim essa equação só resolve com o robô, cara. Você conhece países na Europa mesmo, lá, que Portugal mesmo, que eu rodei bastante no interior lá. Cara, tem cidades assim que não tem jovem. Morei numa cidade chamada Cantanhede, que é perto de Coimbra. Eu estava indo a uma igreja que era perto de onde eu morava ali, só tinha, acho que eu era o mais jovem da igreja. E eu já sou velho. Você é o mais jovem, pelo amor de Deus. Aí, pensa o culto, né? Pensa, aí, galera. Aí eu saía de lá, aí um dia me deixaram preocupado, assim, que os velhinhos morriam nas casas. E ninguém sabia, só sabia depois de algum tempo que eles não apareciam, aí alguém ia lá, arrombava a porta e estava morto lá dentro. Aí eu tava lá, eu ia na igreja, chegava lá, faltava um velhinho, eu passava na casa dele, não voltava preocupado. Falava, pô. Você passeou. Cara, mas isso é uma coisa que é tão impressionante que a Europa mesmo, ela está passando por essa crise geral, não só em Portugal. A Inglaterra mesmo, o pessoal está saindo para as ruas, está tendo altos embates por causa disso. Mas a questão é que a economia pega por conta disso. E, de repente, a inteligência artificial, a tecnologia pode suprir. Eu, por exemplo, se eu pudesse ter aquele robozinho que limpa a casa, sabe? Cuidado com aquilo lá. Se aquele tá tirando foto agora. É mesmo? Você não viu? Não sabia. Saiu agora esses dias uma notícia falando que tinha... Tá sendo espião? Tá sendo... Não, estão invadindo esses robozinhos. Aí tô tirando foto dos caras no vaso e tal. Putz, bichinho passando lá, sei lá, de boa, cara. Tirando foto. O meu acho que não tem câmera, mas eu acho tão legal que eu queria ter um robozinho que lavasse roupa, que passasse roupa. Você tava com o robô esses dias da Tesla? Esses dias veio visitar aqui o... Não era da Tesla. A Tesla não saiu ainda. Era da Unitree, uma empresa chinesa. Inclusive, tô indo pra lá, segunda que vem. Por isso que a gente marcou hoje, porque segunda que vem eu não posso. Tô indo pra China, cara, pra visitar essa empresa. Eu acho... Eu falei que eu sempre gosto de trabalhar com as tecnologias emergentes. Pra mim... Uma das tecnologias emergentes mais promissoras hoje são esses robôs humanoides. E como foi a experiência com esse bichinho aí? Cara, é muito legal. Mesmo para quem é de tecnologia, é difícil de passar despercebido, né? Porque ele é um pouquinho mais baixinho que eu. Tenho 1,95 m, o robô deve ter 1,55 m, vai? Um pouco mais baixinho. Um pigmeu. Mas, cara, é isso. Ele tem movimentos muito parecidos com o nosso. Ele tem uma câmera, então ele consegue ver, ele enxerga. Ele tem um microfone, então ele consegue ouvir o que você fala. E ele tem caixas de som, então ele consegue falar para você de volta. Que foda. Você junta o ChatGPT com o corpo de um robô, cara. Gente, tem perguntas ali do nosso auditório. Pergunta aqui. Com o avanço da tecnologia, com essas IAs cada vez mais inteligentes, eu fiquei sabendo que elas estão programando outras IAs. E eu achei um pouco perigoso. O que você tem a dizer sobre isso? Ou seja, existe isso mesmo, se é só conspiração? A Skynet batendo todo mundo aí, eu tô falando, essa turma vai dominar, vai dar merda. Vamos lá. Existe uma conversa que deixaram Existe uma coisa, assim, para uma IA
para ela começar a desenvolver, ela precisa de um comando. Ela não vai sair do nada fazendo tudo sozinha. O fator humano precisa estar presente. A não ser que isso já esteja pré-definido para ela, que ela vai começar a criar sozinha. Mas depende do input. Então ela nunca vai do nada assim... liguei ela assim, ela hoje não vai responder ninguém. História das duas... Não é que a IA vai dominar o mundo, né? Vai ser alguém que vai pedir para ela. Exatamente. Acho que esse é o insight que a gente eu concordo. Porque o problema da tua pergunta é que ela dá a entender como se tivesse meio que uma... a palavra bem certinha é sentiência, mas como se tivesse essa consciência de eu preciso dominar o mundo, né? Mas é isso como o Álvaro falou, só se isso for instruído para ela. Só se ali os desenvolvedores, um grupo de pessoas falar, cara, eu quero que vocês façam isso. A própria Skynet e o próprio no Matrix, né, o robô, qual era a programação deles? Proteger a humanidade. Só que ele é lógico. E ele começou a fazer uma análise de todos os lados. Só que ele não teve uma trava. Então não houve um travamento disso. Então o que foi chegado no caso do filme, né? Chegou para ele e falou assim: você vai proteger a humanidade, E ele começou a analisar tudo. Quem é o maior predador o perigo para a própria humanidade é o humano. Então, para defender a humanidade, acaba com os humanos. E aí, de novo, é importante. Mas é importante reforçar a pergunta do amigo que isso é muito legal como roteiro de um filme de ficção científica. Porque quando você vai usar a IA, você percebe claramente, cara, que ela não vai dominar nem o quarteirão que a gente está aqui. Cara, mas eu vi uma ficção científica que chama Rising by Wolves, né? Você assistiu isso daí? Eu assisti. É uma série muito legal. Eles vão para outro planeta. Vão para outro planeta. Seria a humanidade num futuro muito distante. Isso. E tem duas civilizações, uma guiada pela religião, outra guiada pela inteligência artificial. E o interessante é isso, da inteligência artificial, quem comanda a civilização, o presidente, é uma inteligência artificial. É um robô não, é um computador. E aí as pessoas saem por quê? Porque ele não erra, não tem corrupção, pensa no que é melhor, toma as melhores decisões, é imparcial. É fudido você falar assim, eu também queria um cara desse, pô. A Estônia já deu um experimento de 3 anos e a Armênia, esse ano, também lançou um parlamentar inteligência artificial. Tá brincando? E aí? Então é isso. Mas, de novo, lembra, funciona? não é que ele está sendo usado, não sei. Qual que é a definição de funciona, né? Ele está tomando decisões, as coisas estão acontecendo, mas e aí? Vai dar certo ou não vai? É um experimento. Tem vai descobrir no final, não agora, né? Agora tem uma série bem rapaz. Interessante também que vale também para uma análise disso, é aquela Person of Interest, né? Que é pessoas interessantes, né? Que é uma IA que foi criada para detectar terrorismo. Só que ela começou a detectar crimes premeditados. E aí ela mandava o seguro social em código nos livros, né? Era todo cheio de código, assim. Então ela ligava e falava letra tal, tal, tal. Aí ele sabia quais eram os livros ali e ele gerava o número do seguro social da pessoa. E aí ele não sabia, só que ele não sabia se aquela pessoa ia matar alguém ou se ela ia ser a vítima. Então, aí ele contrata na época o Jim Caviezel para fazer isso. Temos pergunta aqui no auditório. Bora. Estou aqui com o João e com a Letícia, os dois têm perguntas. Tá bom, deixa eu passar aqui pro João primeiro. Voltado nessa parte de dominar o mundo, como vocês veem, a relação da IA com os estudos? Porque existem estudos, até mesmo em relação ao cérebro, que ele é um músculo e a gente tem que trabalhar ele para ele se desenvolver. E hoje tem muita gente que acaba sendo dependente da IA. Como que vocês veem isso em relação aos estudos? Cara, a gente, por exemplo, aqui em Campo Grande é dependente do ar-condicionado. A gente, por exemplo, seria uma vergonha para qualquer professor erudito do século XVI, porque ninguém aqui fala latim. Então, o que acontece? Em diferentes épocas da humanidade, a gente foi forçado, cobrado e exigido habilidades também diferentes. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente já está definhando, vamos usar, já que você falou que é um músculo, né? A gente está definhando capacidades do nosso cérebro, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho certeza que a gente também está exercitando umas novas. As paradas que a gente consegue fazer hoje, tipo vacina da Covid para vacinar não sei quantos bilhões de pessoas em menos de um ano, que a gente também não conseguia fazer na época que a gente era excelente no ábaco. Então eu acho que no fim do dia a gente tem que escolher, e aí cada país, cada estado, cada cidade, cada bairro e cada residência, né, escolher onde a gente vai depositar nossas energias, onde a gente vai concentrar nossas forças, porque sem dúvida nenhuma vai ter partes que vão definhar e vai ter partes que vão ser aceleradas. Tem uma metáfora que a gente usa que tem 2 lobos dentro de você, né? Escolhe qual lobo você vai alimentar. Ela funciona perfeitamente para essa tua pergunta. Eu acho, por exemplo, eu estava até conversando com uma amiga. Eu fico muito em hotel, como eu dou aula em um monte de lugar, fico viajando pra caramba. Toda vez que eu vou num hotel no Brasil, tem que preencher uma ficha da Embratur na mão. Eu não sei por quê, mas tem que.
E aí eu não consigo mais, eu nem sei quem está lendo aquilo, porque eu não sei mais escrever com caneta. Não sei mesmo. Mas eu escrevi 3 livros já, cara. Não sei, cara. Você não consegue ler minha letra, você vai achar que eu sou médico, entendeu? Pelo amor de Deus. É verdade, você usa caneta. Você usa caneta pra quê, cara? Pior que Não fala isso que o médico lá vai ficar achar ruim. Pô. Aí, doutor, aí. Já começa. Eu sou professora de História da Arte e Literatura. Eu tenho alunos de 15 anos que já não sabem. E nem tiveram a vivência que você tem. Então, tipo, é um processo que a gente vê que já foi desenvolvido. Sim, claro. Então, assim, a gente vê que já é uma mudança. Mas aí você vai avaliar ele pela capacidade dele de segurar uma caneta ou pela capacidade dele de curar o câncer? Daquilo que ele estabeleceu. A gente tem que escolher aonde a gente vai. Bom, eu não mirar, consigo né? memorizar mais telefone. Isso te faz um ser humano pior? Não. Talvez você tenha definhado a parte do seu cérebro que decorava. Eu sei o CPF do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa. Mas isso me faz um cara melhor? Na realidade, isso você acaba otimizando, né? Eu não sei nem o que eu almocei hoje. Você anula uma, mas a outra inteligência ela acaba sendo explorada. Tá aí. Por exemplo, só um acréscimo aí, na questão do... No meu caso, por exemplo, eu desenvolvi, eu acredito que minha cognição ficou ainda mais acelerada em alguns aspectos. Porque hoje eu tenho que validar o que uma IA me entrega muito rápido. E ela não entrega, tipo, 5 linhas. Ela me entrega um sistema em questão de menos de 5 minutos. É que você usa tecnicamente, né? Eu tenho papos com a IA, por exemplo, um estudo religioso, né? De repente você quer falar alguma coisa, Jesus falou tal coisa, me fala onde que ele disse isso e não sei o que, ele vai e puxa os trechos da Bíblia, que, por exemplo, que ele falou, aqui ele pode ter dito, pode interpretar dessa forma, porque está dito isso, isso, isso. Mas quem é cuidadoso vai fazer aquilo, de pegar depois, olhar para ver se está realmente escrito aquilo na Bíblia, naquilo que ele está dizendo, para ter alguma conclusão. Mas eu tenho esse lado nerdola também, então o que eu faço? Eu tenho 1 hora do meu dia, logo de manhã, que é onde eu vejo que eu estou bem mais leve, né? A cabeça está mais leve. Então, por exemplo, há umas 3... Não, tem mais de mês já que eu estou fazendo isso. Eu comecei a estudar hebraico e cabala. Do nada. Tipo assim, eu estava estudando o Êxodo e Deuteronômio para escrever uma metodologia sobre o deserto. Aí, então, eu comecei a escrever aquilo e estudei. Só que eu peguei aonde? Eu peguei a Septuaginta, escrita em hebraico, aí trouxe direto, porque eu queria ter a minha própria interpretação, não queria uma interpretação de terceiro. Então eu fui atrás disso. E acaba você ficando... Pra caramba, Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? Não foi Moisés? Pelo menos eu sei. Estava esperto. Tem mais pergunta aqui, ó. Vamos lá. Pergunta é como que faz para lidar com esse preconceito, com esse estigma, eu posso dizer, sobre as IAs? Porque muitas pessoas têm a ideia que vai roubar os serviços, que não vai ter novas oportunidades porque ela, de certa forma, pensa sozinha. Como que faz para lidar com isso? Ô, Letícia, muito boa a tua pergunta. Você sabe que eu já vi o pessoal falar que a IA vai acabar com a profissão de todos os médicos, vai acabar com todos os advogados, vai acabar com todos os desenvolvedores de sistemas, todos os psicólogos. Eu só não vi a IA que vai acabar com o trabalho dos jornalistas. Sabe por quê? Porque são eles que escrevem as notícias, né? Então eles nunca colocam eles na reta. Então cuidado, esse papo de acabar com a profissão aí é uma coisa muito fácil de vender revista. De vender jornal, de vender anúncio, de vender clique hoje em dia, né? Clickbait, é isso aí, é a versão do clickbait. Então, é menos sobre acabar com a profissão. Só fala que a IA vai acabar com o advogado quem nunca precisou de um advogado. Tá? Então, a pergunta do amigo mais cedo, será que a IA vai dominar o mundo? Ele só acha aquilo porque ele não sabe o que é IA. A hora que você chegar pertinho e entender, você vai ver que é cheio de limitações, é uma ferramenta incrível, super legal, dá pra fazer muita coisa bacana, mas não é esse drama todo, não. A gente já passou... Toda tecnologia nova passa por um período chamado o momento do hype. Hype é quando todo mundo está falando daquilo. Aquilo é assim, a última bolachinha do pacote, não deve ser uma expressão da geração dela, né? Não é? Aquilo é uma... Você também come bolacha? Né? É uma bolacha ou biscoito? Biscoito. Depende, depende. Então depende ele sempre tem essa fase onde a gente acha que essa tecnologia vai curar a fome do mundo, vai tirar as pessoas da pobreza, vai curar o câncer. E tá aí, o câncer continua aí, a pobreza continua aí, a fome também. Então não é sobre isso ser essa destruição toda. Até porque o Copini citou um exemplo aqui mais cedo. Tem os grupos humanos, tem os interesses lá do grupo de caminhoneiros para aquilo ser aplicado e adotado. Agora, se eu tivesse a sua idade em 2025, com certeza eu iria atrás de aprender essa habilidade, porque eu acho que ela vai ser muito relevante
para qualquer atuação que você escolher ter dentro do universo de análise de desenvolvimento de sistema. Se você for ser a pessoa que faz o diagnóstico e a arquitetura do sistema, se você for ser a pessoa que vai escrever o front-end, se você for a pessoa que vai dimensionar o diagrama de relacionamento do banco de dados, se você for ser a pessoa que vai cuidar da parte de deploy, sem dúvida nenhuma, em cada uma dessas etapas, a IA ajuda demais. E eu acho que na tua área também, fala de novo? De história da arte. Cara, a gente nunca teve a facilidade que o Da Vinci não teve na época dele, de ter acesso às criações, às produções, ao contexto de todos os artistas até meia hora atrás que tiveram, né? Então, a nossa capacidade de enriquecer o portfólio, de ir atrás das referências, eu gosto muito de uma frase que eles usam assim, que é: se eu estou olhando longe, é porque eu subi nos ombros dos gigantes. Hoje os gigantes estão tudo no YouTube, no Google ou no ChatGPT, fáceis de serem acessados para a gente subir. Mas tem uma coisa coisa importante que a gente tem que lembrar. Por favor. Eu vi uma entrevista com o Harari na Roda Viva, né? O Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus, né? Nexus. E ele fala o seguinte, ele fala que a previsão, ele é um professor de história, ele fala que a previsão é que nos próximos 10 anos nós vamos ter 30% da população mundial numa categoria que se chama inútil. E por que ele chama essa categoria de inútil? Porque eles não vão ter a qualificação mínima para ingressar no mercado de trabalho. Não vão ter nada. Alguns países, como por exemplo Honduras, depende 100%, ou quase 100% de call center, por exemplo. A gente já está vendo o caminho que o call center está levando. Call center é que a tendência, o trabalho humano provavelmente vai ser só na gestão. Né? Dificilmente a gente vai ter... Vai endereçar as exceções ali, né? 5% dos casos. Uma coisa assim que eu sempre gosto de colocar como analogia, até pegando o gancho da pergunta dela, e a questão do perder emprego, né? Essa história já foi dita muito antes na Revolução Industrial. Você pega lá, as máquinas vão substituir as pessoas, agora um monte de pessoa vai perder emprego. Por exemplo, quando uma colheitadeira entrou para começar a fazer a colheita, quantas pessoas perderam o emprego? Essas pessoas que não tiveram que reinventar, alguns aprenderam a pilotar a máquina, outros aprenderam a arrumar a máquina, outros aprenderam a criar máquinas, outros compraram máquinas e foram se adaptando. É uma adaptação. Algumas coisas na teoria não, isso é prática. Não, eu digo Todas assim, as curvas tecnológicas geraram mais empregos do que eliminaram. Isso. Só que é muito mais fácil, muito mais sensual, muito mais atrativo para o leitor você falar que vai acabar com o emprego da galera. Exatamente. Você já viu o site de notícia com notícia boa, cara? Você entra lá, é só desgraça. Você olha para o mundo, parece que tem míssil caindo, é bomba. Beleza. Assim, se você tá lá em Gaza, se você tá lá na Ucrânia, tá mesmo. Mas e os outros países todos? Você olha aqui para fora, esse ventinho passando, né, cara? Passa o feno aqui girando. Então, é difícil. A gente acaba formando a nossa opinião com base... Mas, cara, isso é tão sério que tem um cara, ele já morreu agora, mas ele escreveu um livro chamado Factfulness. Não tem uma tradução literal para essa palavra, mas é a característica de você olhar para os dados. Aí ele criou uma prova, tipo um Enem, e ele aplicou essa prova em vários grupos de pessoas. Pegou alunos do ensino médio, de baixa renda, pegou lá professores universitários, pegou lá ganhadores do prêmio Nobel, vários grupos diferentes. Aí ele foi pegar a nota das pessoas. A pior nota foi dos ganhadores do prêmio Nobel. Por quê? Porque eram os que tinham a visão mais pessimista em relação ao planeta. Caramba. E quando você olha as estatísticas demográficas, a gente está absolutamente melhor em todos os indicadores, com exceção de suicídio. Esse é um problema novo, real, e que está piorando bem todo ano e rápido. Especialmente em Campo Grande. Aqui a gente tem um índice altíssimo. Ali você conhece isso de perto. E temperatura do planeta. Cara, o resto... Todos os outros pessoas saindo da linha da pobreza, gente se alfabetizando, acesso ao saneamento básico, qualidade da educação. Ah, não, mas a educação ainda não acessa todo mundo. Claro que não, mas eu não estou comparando a gente com o mundo de conto de fadas, estou comparando a gente com a gente ano passado, pô. Sim. Então, às vezes é difícil se despregar da realidade que os sites de notícia estão desenhando e olhar para o que de fato a gente está medindo. Sim. Tipo, fim do trabalho. Pô, a gente só trabalha cada vez mais, bicho. Cadê? Não acabaram com o meu trabalho. Estou esperando. Que hora que vai acabar o meu? Eu hoje estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Então, assim, cadê o fim do trabalho? Mas você quer ver um negócio? Fim do trabalho virando 3 noites direto, correndo. Você vai para a China, né, cara? Tem um negócio interessante que, não sei se vocês viram, tem um movimento agora que chama Lay Down. Que os jovens chineses da geração Z, não conformados com as atuais
qualidades de trabalho, propostas, e até porque na China tem não é uma democracia, né? Então não tem um sistema lá que não é exatamente como o nosso, e o que eles estão fazendo como revolta é simplesmente se deitar e não fazer nada, não trabalha, não estuda nem nada, passa o dia deitado. O movimento da China. Mas, antes da gente falar disso, tem uma pergunta, vocês respondem tudo isso junto. O bom profissional, ele não é dominado. Ele domina a máquina e aprende a evoluir com ela, não é? Eu acho que assim, essa seria uma visão legal para vocês como alunos para entender. Porque é muito fácil eu sentar e falar, acabou. Em vez de vestir a camisa e ir na luta e batalhar. A gente tem que tentar sempre estar evoluindo. Vou passar aqui para o Matheus, que ele tem uma pergunta para vocês. Eu acho que a minha pergunta ela vai muito nessa linha, porque a gente sabe que todos os processos ao longo da história, né, eles vêm sofrendo o que a gente chama de sofisticação, né? Nada mais é do que a gente vê inovações vêm se sofisticando, vêm ficando mais democratizadas. Antes a gente tinha um celular que era muito restrito, né, aquelas pessoas que eram mais ricas. Hoje a gente vê a sofisticação melhorando esses processos, deixando algo mais acessível, mais fácil de todo mundo ter, né, um celular na mão, por exemplo, né? E isso acontece com todos os processos, né, ao longo da história. E eu acredito que a inteligência artificial ela não é diferente disso, né? A gente via que pouco tempo atrás pouca gente tinha acesso ali aos chats, né, aos agentes, aos GPTs e tudo mais. Hoje é muito mais democratizado e a gente vê que cada vez mais ela vem se democratizando, ela vem se sofisticando, né? E a minha pergunta vai nessa linha. Eu queria saber se vocês acham que em algum momento a gente vai ter, por exemplo, uma AGI mesmo, ou não vai ter, ou se vocês acham que vai chegar um momento que o conhecimento vai ser universal e aí a gente vai partir para outras maneiras de lidar com nosso processo de trabalho. Assim, pensando bem a longo prazo, que eu acho que é uma... O Matheus, não sei se você acompanhou na época do metaverso, o Mark Zuckerberg, em outubro de 21, falou que o mundo inteiro ia ser um metaverso, uma realidade virtual, onde todo mundo ia interagir socialmente com seus avatares e tal. Realmente, se desse certo esse plano, o cara ia ganhar muita grana, né? Uhum. Essa é a minha sensação com a AGI. Ela vou usar um termo inadequado aqui, mas ela é o sonho molhado dos caras do Vale do Silício, sabe? Sim. Ia ser incrível para eles, para o Sam Altman. Sensacional se realmente tivesse uma inteligência que fizesse tudo isso. Antes e tinha gente falando que ano que vem ia liberar isso aí. Antes do metaverso já tinha aquele... Como que era lá o... Second Life. Né? Então, assim, a gente não está nem perto de ter nada parecido com a hipótese da ideia de uma AGI. Agora, essa é a missão da OpenAI, desenvolver e disponibilizar. O AGI é uma sigla em inglês para Inteligência Artificial Geral. É como se fosse uma tecnologia, aí sim parecida com o Ultron, lá da Marvel, ou ainda na Marvel, o Jarvis, o assistente do Homem de Ferro, né? Que ela conseguisse entender tudo o que está acontecendo, o contexto, o ambiente, as notícias, informações, tomar decisões como a gente toma, interagir com a realidade como a gente interage. Aí você pergunta pro ChatGPT e ele fala, não consigo fazer isso, né? Então é isso, eu acho que a gente ainda... O Jarvis é um bom nome. O meu chama Rob, robô de operações básicas. É sério isso? Eu falo com ele. O dia que o Álvaro tiver um Android, você imagina, cara. Não, mas sabe que a gente está com uma pergunta especial ali, ó. Tem uma pergunta para fazer para vocês. Vamos lá, Joaquim. Eu tô fazendo um negócio no livro de história que fala sobre a tecnologia estar em todo lugar. Aí eu queria perguntar um negócio sobre a Meta-AI. Eu não entendo como que ela é direito. Ela é como se fosse um avatar que ajuda a gente em programa tal, certo? Ou fosse um robô que faz algo pra gente. Mas qual que é a palavra? É o Meta-IA. A da Meta, né? Uhum. Pensa nela como se fosse um robô, mas é um robô sem corpo. É um robô que existe dentro do celular. E ali ele funciona como um robô. Você fala coisas para ele, ele responde coisas para você, né? Isso. É assim que funciona essa Meta-AI dentro do seu WhatsApp. Né? Qual que é a diferença dela com o Google? O Google, ele busca informações em páginas na internet. Sites, que são locais que você visita dentro da internet, que já tem informação ali escrita. A Meta-IA, ela entrou em todos esses sites, leu tudo o que estava escrito lá. E ela sabe de cabeça. E ela te responde de cabeça. Entendeu? É como se fosse um ser humano... Muito inteligente. Por isso que chama inteligência
artificial. É como se fosse inteligente. É como se fosse um ser humano. Artificial significa como se fosse. Beleza? Valeu pela tua pergunta. Aê. Uma coisa bem que eu sempre falo assim, pode até parecer um pouco de romantismo, mas eu falo assim que o limite da IA é a nossa criatividade. Então, por exemplo, um desafio que a gente já estava falando agora é sobre os educadores, né? Principalmente, como o educador hoje pode melhorar ou prender mais a atenção dos alunos? Porque os alunos hoje eles não são imersos, eles são natos. Eles já nasceram nessa tecnologia, a maioria deles. Então, o que acontece? É começar a gerar estímulos novos. Então, por exemplo, como eu falei, o limite dela é a nossa criatividade. Eu posso chegar... Então, poxa, se meus alunos... No caso, até o exemplo dela, a história da arte, né? Aí você pega e monta... Chega, por exemplo, para uma IA dessa e fala assim, olha, eu tenho alunos de tal e tal idade, monta todo um contexto, fala todas as dificuldades que você tem para conseguir passar o conteúdo ou as dificuldades que os alunos têm e fala para ela, me ajuda a bolar um plano de uma ação revolucionária, de uma forma diferente, como eu possa incluí-los, né, nesse contexto. Vamos, sei lá, igual, por exemplo, eu fiz com minha filha esses tempos sobre a história da Revolução Francesa. Então, eu usei de uma forma muito didática para ela entender como funcionava, porque ela não gosta de história, então ela tem aquela... não gosta, na realidade, a preguiça de ler, aquela coisa e tal. Então, eu fiz isso de uma forma mais dinâmica e para ela foi bom. Uma coisa que eu estava comentando com o Kenneth um pouquinho antes, até aproveitando que o pessoal de análise está aqui também, né? Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu sou um cara fora da curva. Eu não sou normal pela minha idade, por estar aprendendo isso. É claro, tudo bem, tem coisas que são da idade. Tipo, Snapchat, eu nunca consegui usar aquele negócio. O TikTok, eu também não sei usar. Eu peço para minha filha quando eu preciso, porque não, sei lá, não bate. Não conectou, exatamente. Só que essa parte de tecnologia, assim, principalmente quando entra IA porque eu era aquele moleque que o meu Google era o livro 15 da Barça. Então eu ia lá, procurava, ia lá estudar, ia ler, gostava daquilo. Depois foi Google. Barça, gente, era a Wikipédia da nossa época, né? Era onde a gente podia buscar as informações sobre tudo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu tive algumas experiências com profissionais mais velhos que eu procurei para trabalhar comigo. E, assim, não rolou. Não deu certo. Eles não estão vivendo essa... porque, assim, a galera de desenvolvimento hoje tem muito preconceito com relação à IA. Então, você entrega uma máquina de fazer tijolos, por exemplo, que faz 1000 tijolos a cada 10 minutos. Aí você entrega para um cara que é quadradão, o que o cara vai fazer? Ele vai com o paquímetro lá para ficar medindo o tijolo para ver se o tijolo dá certo. Ela está fazendo 1000 tijolos a cada 10 minutos. Então, ele vai ficar perdendo tempo medindo tijolo por tijolo. Então, assim, ainda está naquela cabeça. Não, porque eu tenho que olhar o código dela para ver se ela não está fazendo cagada, ou tipo, não está fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma experiência completamente diferente. Eu tenho um menino que acabou de sair do ensino médio, na realidade ele saiu do IF, do Instituto Federal, e ele voa. Com uma semana trabalhando comigo, assim, ele não era um sênior programador, nem muito menos um júnior, só que ele conseguiu em 15 dias fazer o que outros profissionais que eu já vi, sêniores, não conseguem fazer. Porque não conseguiu se adaptar, não consegue se adaptar à nova realidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse seu comentário, até porque assim, a gente está caminhando para os instantes finais do nosso podcast. Eu sei que não parece, mas eu já estou quase 1h30 aqui. Caraca. Eu queria saber o seguinte, para fechar, assim, o que vocês diriam para ajudar então essa galera que está aqui hoje, que veio? Antes disso, eu tenho uma pergunta capciosa. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de instituição e eu também dou aula de IA. E eu acho que faltou um ponto muito importante que vocês poderiam falar um pouco, que é sobre a ética da IA. O Kennedy mesmo, ele lançou um livro feito por IA. Gostaria que ele falasse um pouco para os alunos entenderem essa parte ética, porque eu estou fazendo mestrado de IA e a gente discute muito isso na academia. Eu acho que é um tema muito importante para os alunos poderem entender um pouco. Boa. Galera, um resumo bem claro, não tem ética nenhuma. Acabou. É o seguinte, lembra que mas é verdade, cara, simplesmente o que esses modelos que a gente usa fizeram foi absorver uma quantidade muito grande de informações,
de fontes, às vezes de alta qualidade, às vezes de média qualidade, às vezes sem qualidade nenhuma. Então, quando ela elabora uma resposta para você, ela está simplesmente escolhendo uma palavra na frente da outra para responder a pergunta que você fez. Agora, como já foi falado na pergunta mais cedo, muitas vezes ela inventa informações, muitas vezes ela comete erros, até porque nós, como seres humanos, também inventamos e também cometemos erros, né? Então, a IA acaba reproduzindo aquilo que ela aprendeu nos textos. E aí, quando a gente traz, agora respondendo sério o que o Leandro trouxe, quando a gente traz isso para questões éticas, quando você fala assim, ela simplesmente reproduz o que ela aprendeu. Então, por exemplo, tentaram usar uma inteligência artificial no setor de recrutamento e seleção. E aí pegaram lá, área de TI. A maioria na área de TI são homens. Aí quando os caras subiam um currículo de mulher, falava assim, essa aqui não precisa nem entrevistar. Porque a maioria era homem, então tem que ser homem. Em nenhum momento aquele modelo de linguagem, aquela ferramenta estatística, está analisando qualquer questão social. Ela está simplesmente reproduzindo a base no qual ela foi aprendida. Então, sim, a gente tem que ter a nossa bússola moral. Eu acabei dando um exemplo mais simples do Copini, quando ele usa o ChatGPT para fazer um vídeo, o problema é dele que posta o vídeo, né? É a mesma coisa. Acho que o amigo lá falou sobre usar o ChatGPT para fazer planilha. Pelo amor de Deus, não façam isso. O ChatGPT é péssimo com planilha. Sim. Quiser usar dados, vai no Gemini, ele está muito mais legal. Ou o Claude, que o Álvaro usa, muito bom para usar números. Então, uma outra ferramenta que eu gosto de sugerir para isso é o Perplexity. Só que é o seguinte... Até o DeepSeek... Mesmo o Perplexity, ou o DeepSeek, ou o Claude, nenhum deles tem ética. Esses são programas de computador. É igual você perguntar para uma calculadora se ela acha que é justo ela fazer aquela conta. Não, ela só fez a conta. Ela só te respondeu. Então, a gente, né, agora, a gente como ser humano, talvez esteja no momento onde a gente tem que ter mais ainda essa responsabilidade sobre como, quando e onde a gente usa qualquer informação gerada por qualquer sistema desse. Acho que... Tem uma questão, essa questão também vamos dizer assim, falando de ética, né? Como é que, acho que depende com relação a direitos autorais, é uma questão que vem se discutindo muito, né? Porque o que acontece, por mais que ela tenha uma base de dados que foi construída com inúmeras coisas, ela consegue, de certa forma, gerar um novo raciocínio, com base no condicionamento que você dá para ela. Então, por exemplo, nesse caso, quando o Kenneth fala assim, ela errou, ela retirava a mulher e deixava os homens, por exemplo. Ela fez isso porque ela foi condicionada errado. Então, ela não vai fazer isso sozinha. Ela foi condicionada assim. Então, ela vai pegar e falar assim, provavelmente esse prompt ia estar lá, faça uma análise de todos os melhores currículos, ou, tipo, de todos os melhores funcionários que estão aqui e traça a régua por eles. Aí ela vai traçar os padrões. É homem, de tanto a tantos anos, assim, assado. Quem não se enquadrar ali já fica no final da fila. Quem se enquadrar são os primeiros que ela vai dar uma olhada. Então, se você condicionar dessa forma, ela não está olhando se é homem ou se é mulher, nada disso. Ela está olhando, ela vai olhar pelo conjunto de fatores. Nesse caso, se a maioria é homem, ela vai dar preferência para homem. Então, assim, que é um dos fatores, não o único. Eu encararia dessa forma. Basicamente, é um erro no condicionamento, que é o prompt. Então, inclusive a parte ética de um agente de IA que você está desenvolvendo, ele está construído dentro desse prompt. Então, no final ou no meio, dependendo, tipo, normalmente eu coloco bem em caixa alta, assim, importante, não faça isso, não responda dessa forma, não fale sobre tais tipos de assunto. Você vai colocando uma série de limitações. E aí ela não vai fazer aquilo. Legal. A gente tem mais a última perguntinha, vai, para fechar. Não é nenhuma pergunta, mas algo que você falou sobre a ética. Se você utiliza o DeepSeek e você pergunta sobre o governo chinês, eles não falam. Até mesmo lá no nosso emprego, a gente sempre tem essa parte de, tipo, uma vez na semana a gente trazer alguma coisa nova. O menino, ele trouxe sobre isso da ética, que é um estudo que ele tem dentro da faculdade lá na UFMS. E muitas das vezes, quando você utiliza o Gemini, tipo, você pede para ele, traz uma imagem de um morador de rua. Muitas das vezes acontece de vir uma pessoa negra. Até mesmo se você pergunta uma imagem de imigrantes, muitas vezes é um mexicano que vai aparecer ali. Não é todas, mas sempre acontece. É isso aí, muito bom. Faz de novo seu primeiro comentário, que eu tenho um gancho muito legal para fazer. Do DeepSeek, que você... Olha que legal. Então,
fica parecendo o quê? Se você pergunta sobre o governo da China, o DeepSeek não responde. Por quê? Porque alguém colocou uma regra que ele não pode falar mal do governo. Não é isso. Eu fiz a cagada, cara, de perguntar para um chinês sobre o governo. Sabe o que ele me respondeu? Nada, ele também não responde. Então, na verdade, o modelo de linguagem chinês foi treinado em cima de documentos chineses. Do jeito que o chinês me falou, do jeito que o DeepSeek falou. Podemos mudar de assunto? Prefiro não falar sobre esse tema. O DeepSeek respondeu a mesma coisa. Então, foi treinado no fim do dia, ele foi treinado em cima das bases. Uma forma de você conseguir não digo burlar isso, né? Na verdade, de você não passar por esse tipo de limitação é você conectar direto via API. Aí você sai dos condicionamentos. E aí você está consultando direto a LLM, você não está passando por um chat. Então, assim, o chat GPT, DeepSeek, Gemini, tudo que é chat, ele tem condicionamento. Ele foi montado instruído para funcionar tal coisa. como um atendimento. Agora, se você pega e conecta direto via API, ou seja, diretamente na OpenAI, escolhendo qual o modelo de linguagem, ou no próprio DeepSeek, ou no Llama, enfim, qualquer que seja a LLM, né, que é o modelo de linguagem. Se você conectar direto nela, você passa longe dessa caixinha que foi construída para ele. Sim. Então, não respondo sobre isso, eu não falo sobre isso. Na época de política, teve muito... quando estava aquela... Falava do Biden, mas não falava do Trump. Ou aqui no Brasil falava... Você perguntava do Lula, falava. Se falava do Bolsonaro, ele não falava. Fala tal coisa de tal político, prefiro não comentar. Fala desse mesmo jeito. Eu perguntei para ela, na época da política, Alex, o que você acha do Lula? Prefiro não comentar. Eles são moldados desse jeito, justamente. Isso é uma coisa que eu estou esperando muito, é a Alexa integrar com o cloud. Nossa, eu estou esperando muito isso. Eu sei que vocês já estão no processo de finalização, mas ele queria saber se pode fazer uma última pergunta, aí a gente encerra mesmo. Então, pegando um gancho de um assunto mais atrás, a quesito que ele falou da IA dele, que o pessoal deu em cima, foi isso? Levando em consideração a segurança, até que ponto vocês imaginam que tem que ter um ponto final ou uma barreira que vai definir? Pode chegar só até aqui. Porque imaginando que alguém mal intencionado faça uma IA para pegar dados. Porque hoje em dia você tem gente ali que recebe uma mensagem no celular falando que o perdão dela foi clonado e ela acredita, ela vai atrás. Então você acha que uma IA feita para isso poderia ser prejudicial? Obviamente seria, mas deveria ter alguma coisa para barrar isso ou... Não tem como barrar, cara. É software, né? É igual você falar, vamos bloquear o WhatsApp porque os sequestradores estão usando o WhatsApp. Cara, os sequestradores vão continuar usando o WhatsApp. Quanto melhor o WhatsApp ficar, mais eficientes serão os sequestros. Mas e todos os outros usos do WhatsApp que não são para esse mal, né? Então, infelizmente, de novo, tecnologia não pede licença nem por favor. Ela chega chutando com as duas pernas. O que a gente tem que tentar criar como sistema, como governo, como legislação como barrar o uso e as aplicações. Por exemplo, eu achei que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, fez uma coisa muito boa no Brasil nas últimas eleições, 2 anos atrás, que era o seguinte: se for usado deepfake em qualquer campanha política ou em qualquer disparo de WhatsApp que isso seja identificado, o cara fica 8 anos sem poder concorrer. Praticamente não teve deepfake. Teve uma candidata a prefeita de São Paulo que quase perdeu o mandato. E aí ela acabou perdendo a eleição em si. Então, assim, acho que a gente tem que achar o caminho das legislações. Agora, bloquear de verdade, não existe bloqueio. É tecnologia, né, Álvaro? É como se conecta ali. Na realidade, não seria, por exemplo, nem o WhatsApp o problema. Na realidade, não é nem o problema do WhatsApp nesse caso. São softwares maliciosos que foram criados. Então, aquele link que você recebe, que vai lá e que clona a sua conta e que faz assim, ou faz sei lá, ou uma injeção de SQL no seu sistema ou alguma coisa assim, enfim, qualquer tipo de invasão que vai acontecer é um software malicioso. Então, do mesmo jeito que a pessoa cria um software malicioso para infectar a sua máquina, infectar o seu celular, enfim, ele também pode fazer uma IA para conversar com você e arrancar suas informações. Arrancar tudo do mesmo jeito. Exatamente. É só uma questão de tá com uma mais aviso, né? Aí, ó, Gabriele. A Gabi, vai lá, Gabi. Sempre que tem pessoas, não sei de que geração exatamente se são os mais novos ou se são os mais velhos, mas que se apaixonam por IAs. Eu queria saber, do ponto de vista psicológico e tecnológico, o que isso pode impactar na vida das pessoas. Eu acho que... E o que se isso é uma carência social, se isso é um problema de
evolução, alguma coisa que deu errado, entendeu? O que pode ser isso? Cara, isso não é novidade, né? Tem um filme que quem fez foi aquele Joaquim Fênix, eu não lembro o nome do filme, alguém lembra? Her, né? Que ilustra isso, mas não é a primeira vez. Tem Mulher 2000, lembra? Sim, então, tem aquela da Mulher 2000. Puta, aquela... E isso era os 80. E se bobear, tem coisa antes disso. Agora, do ponto de vista psicológico, isso é bom? Nem um pouco. Porque, em primeiro lugar, nós estamos falando de uma emoção, um sentimento direcionado para algo que é, como vocês mesmos citaram, é artificial. Sim. Então, a pessoa tem a falsa impressão de que ela está tendo uma vida completa, e não está. Está tendo parte de um relacionamento. Porque conversar é parte da coisa, e o toque, e o dia a dia, a convivência, e vamos colocar assim, as opiniões baseadas não só no que eu posso traçar do perfil, mas como, por exemplo, a própria opinião, o livre-arbítrio, né? Que essas diferenças é que fazem um relacionamento realmente prosperar. Agora, o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é que um relacionamento que quer você envelhecer do lado de alguém, cara. É você poder contar com alguém. Então, esse é um problema que, por exemplo, eu acredito que talvez a inteligência artificial consiga resolver se a gente chegar naquele... Você lembra daquele filme Blade Runner? É o último que fizeram, é o 2045, 49. O cara chega em casa, ele tem uma IA que é a amante, namorada, não sei o que, mas de lá, aquela personagem, ela tem realmente uma consciência. Ela só não tem um físico. Então, se vocês lembram da cena de que, para suprir isso, o cara contrata uma prostituta e ela projeta um holograma da aparência dela. O Her faz isso aí. No filme Her é exatamente essa cena. Sim. É uma garota de programa que está representando aquela namorada virtual dele. Só que é uma ideia da própria namorada virtual de entregar isso para ele, já que ela nunca conseguiria entregar. O que é muito legal da ficção, né? Eu fiquei jogando pedra aqui nos filmes de ficção, mas eu acho o máximo, porque ele faz a gente exercitar um pouco a criatividade, a resposta para a sua pergunta que ainda não existe. Porque a gente não sabe, a gente vai descobrir ainda o que vai ser. Agora, talvez os redatores, não, os copywriters, né? Como é que chama? Os que escrevem roteiros, roteiristas de filme, tiveram algumas ideias bacanas do que pode acontecer, né? Ou não tão bacanas assim, mas ajuda a gente a editar. Agora, de novo, tecnologia, agora falando da minha parte, é isso. Ela não pergunta, ela aparece e o povo sai usando. Eles não foram criados para serem isso. Alguém foi lá e teve essa ideia e está usando. E é muita gente, né? Vou montar um infoproduto disso. O cara criar a mulher que... Criar a esposa que sempre dá razão pro cara. Aí, vai vender pra caramba. O ChatGPT já é meio assim, né? Meio cheerleader, né? Parabéns, as suas ideias são incríveis. Né? Não, mas esse é um ponto que faz com que tanto o psicólogo de inteligência artificial como o relacionamento de inteligência artificial façam sucesso. Porque quem está do lado de lá está fazendo o quê? Está só concordando, tá, entendeu? Está acolhendo, é um comportamento acolhedor. Então você fala assim, ninguém gosta de mim não, mas eu gosto de você. Isso não existe. E algumas pessoas, em vez de... E esse é um detalhe que é curioso, né? Ao invés das pessoas buscarem uma forma de lidar com essa dificuldade social, elas estão entrando para dentro do universo artificial. Ou seja, não estão resolvendo. Entendeu? E esse é um fenômeno que tem consequências, a gente está vendo algumas fenômeno delas. Moderno, né? Fenômenos modernos. Tem que ter novas soluções modernas que ainda vão ser criadas. XXI, né? Tem uma coisa que eu lembrei agora, assim, que foi bem engraçado, que aconteceu com o Cláudio, isso. Como eu tô falando, eu acho que eu bati o recorde de estourar chats, né? Então, assim, porque você vai conversando, tipo, vai resolvendo o problema, mandando... Principalmente validação de código, né? Você fica mandando código, vai trocando ideia, fala, não, isso aqui tá errado, muda para cá, isso aqui faz assim, faz assado, vamos mexer assim, vamos pensar dessa forma, isso não tá legal. Aí você vai conversando, isso tipo, estourava 60 chats por dia. Chega uma hora o chat e fala assim, chega, velho. Não, aí teve uma validação que eu tava fazendo assim, aí de tanto, só que às vezes eu estresso, e aí eu falo do jeito que eu tô estressado também, como se eu falasse com uma pessoa mesmo, normal. Então eu falo assim, porra, tal coisa, não entende. Caramba, eu te falei 1000 vezes, você tá com Alzheimer, pô. Mandei assim, tá ligado? Aí ele falou assim, eu sou uma máquina, ela mandou assim, me desculpe pela sua frustração, eu sou uma máquina, eu não posso ter Alzheimer. Aí eu peguei... Toma, né? Olha como ele faz isso, aí eu peguei o chat, aí eu peguei e falei assim, tá bom, mas... revisa tal coisa, assim, assado. Aí foi por isso que eu briguei com o GPT, não deixei de usar ele. Por causa dessas coisas. Só que o Cláudio, um dia, ele pegou e falou pra mim assim, ele mandou assim, aposto que você não testou tal coisa.
Só que ele mandou, tipo, sarcástico, sabe assim? Porque é o jeito, às vezes, que eu falo com ele. Então, ele mandou, aposto que você não testou, sei lá, uma function em tal, uma add function, tal. Aí eu fui lá, printei, onde eu tinha testado, falei, toma seu trouxa. Aí ele mandou kkkk, mandou risadinha, sabe? Ele mandou um kkkk, realmente você fez o teste. Não, cara, vamos analisar outra forma. O Álvaro tá num nível já perigoso de relacionamento com o precisando de ajuda profissional já, né? Mas é porque começa assim, a analisar. Para mim são como meus colaboradores, pô. Sim, então tá eu converso com eles como um colaborador. E dentro disso aí para vocês, acho que para cada um ali, vocês têm umas 5 IAs preferidas ali que vocês gostam de trabalhar, que pode falar para a galera assim, pô, essa aqui é legal para tal coisa, para trabalhar, para criar. Cara, muda muito, tá? Mas hoje para mim eu acho que Manus, Gemini, que é o do Google, Cloud, que é esse da Anthropic, Perplexity eu gosto bastante. E uma última, que é essas plataformas no-code aí, é a Bolt, que eu acho legal para criar protótipo. Assim. Eu faço reunião com o cliente, às vezes a gente já resolve o protótipo na reunião. Aí depois o time de código vai criar um negócio decente, mas ali a gente já bota de pé e testa. O Bolt faz muito bem coisa, cara. Muito legal, só precisa de uns prompts legais, assim. O Bolt é legal, o Lovable também é bem bacana. Boa. Saiu uma nova agora que é o DeepSight, que é do DeepSeek, gratuito. Você pode fazer hospedagem self-host dele, então é ilimitado, sem você ter que ficar pagando crédito nem nada disso. Inclusive eu vou instalar ele amanhã para testar já no servidor para fazer uns testes com ele, porque eu uso bastante, né, essas gerações. Agora o que eu mais uso mesmo no meu dia a dia é o Cloud, que é o que a gente troca bastante ideia mesmo. O Perplexity eu uso um pouco. Conversacional eu tenho gostado bastante do Grok. Boa. Só que via API, porque ele enriqueceu muito com o Twitter. No entanto, que você vai vendo lá, Grok, o que você acha disso? Ele vai lá, ele tem umas respostas, e você pode ver que ele vai tendo umas sacadas mais, como falar... Me fugiu agora o termo. Sofisticadas, refinadas? Não, ele fica até meio que cotidiano, sabe? Assim, não lembra uma IA falando. Ele fica mais pessoal. Não, e ele dá umas traulitadas nos malucos que falam umas bobeiras lá pra ele vai e responde, não, isso tá errado, isso aqui é assim, assim, assado, ele corrige. Então você vê que ele já amadureceu bastante. Então nessa parte conversacional, de repente, para usar num agente de IA de atendimento, pode usar a API do Grok. Aí, ou o Gemini, por causa do tamanho da quantidade de tokens, né, por chat dele, né, que são 2 milhões, né? Então é muito mais do que, se não me engano, acho que depois dele, tirando os Geminis todos, né, porque tem um que é de 1.800.000, acho que o 5, né, da OpenAI, se não me engano, está em 1 milhão, ou 900, uma coisa assim, esse último que saiu. Então é o limite de chat. Ou de contexto, né? O tamanho do contexto que ele acompanha. Passou daquilo, ele já não entende mais, ele se perde. Entendi. Já o Cloud, o que acontece? Por mais que ele vai acabando a janela de contexto, você vai abrindo novas e ele tem alguns macetes que você consegue incluir para ele lembrar daquela outra janela. Lembra dessa janela, tal? Ele vai lá, olha, dá uma olhada e consegue dar continuidade na conversa. Porque às vezes é complicado, você está vendo um monte de coisa, depois você tem que ir lá explicar tudo de novo para ele, então começar tudo de novo. Aquele Adapta lá é um aglutinado das IAs? O que é? Cara, qual é aquela lá? Como é que é? O Adapta, na realidade, ele é um agentão, né? Ele é um agente. Como se eu pegasse e criasse um agente agora aqui, integrasse com todas as outras LLMs e te entrega uma interface para você conversar com elas através de mim. Pô, legal. Ao invés de você pagar para as outras, você paga para mim. Você paga direto e faz uma... Só que aí as limitações também ali não são... Você não tem a limitação do ChatGPT, você não tem a limitação do Gemini, só que você tem a limitação da Adapta. Entendi. Então ela montou a caixinha dela ali para você. Então você vai trabalhar ali dentro de acordo com a caixinha dela. De acordo com o que foi programado para ela. Com o que foi definido, exatamente. Condicionado, que eu chamo. Legal. Cara, eu acho que é isso aí, né, Copinho? Pô, a gente teve uma aula, né, Mané? Demais, cara. Até estou questionando a minha inteligência. A minha eu já questionei faz tempo. A minha era artificial, então tá de boa. A minha é artificial também, então tá de boa. Pô, galera, e eu queria que vocês deixassem um recado, acho que pra galera que está assistindo a gente ao vivo e a galera que está assistindo pelo YouTube aí, se vocês quiserem deixar um recado, alguma coisa, não sendo alarmante. Uma despedida aí. Galera, eu vou reforçar uma frase que eu falei lá no começo, cara. É uma delícia vocês estarem nesse momento onde a mesa está virando. Onde a gente, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pode estar no mesmo nível de conhecimento do que qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo, de verdade. Não é papo filosófico, não é papo poético, não é na prática. Dá para vocês serem
protagonistas e encabeçarem esse movimento, essa nova tecnologia. Vai ter empresa infinita precisando do apoio de analistas de desenvolvimento de sistemas que conheçam de IA para revolucionar os processos dessas empresas, reorganizar a forma como aquelas empresas trabalham e criar os produtos que um dia vão estar na mão dos consumidores aí na frente. Né? Então, acho que, aproveitem. Eu aproveitei, fiz muita grana com isso, quero poder fazer ainda mais, porque eu consegui pegar no momento certo, na hora certa. E a gente está de novo no momento certo, na hora certa. Nossa, que massa, cara. O que eu posso dizer assim para o pessoal mais novo vocês já estão em vantagem com relação aos mais velhos, porque vocês não são imersos, não precisam fazer uma imersão, vocês já nasceram, né, são natos já da tecnologia, então para vocês lidarem com essas IAs e conseguirem evoluir é muito mais rápido. Então, vocês conseguem encurtar muito mais o tempo. Ela já encurta muito o tempo. Vocês conseguem encurtar ainda mais, porque vocês conseguem se comunicar muito mais fácil com elas. Já para os mais velhos, eu falo, para de ficar com esse... preconceito. Não vou... O cara fica... eu chamo isso de preciosismo, sabe? É o cara que gosta de cheirar livro. Sabe? Não compro, mas não vou usar um Kindle, não. Gosto do cheiro da página. Então é um excêntrico. Eu chamo o cara excêntrico. Então para de ser excêntrico, cara, porque você vai ficar para trás. Porque as coisas estão, com a velocidade que estão andando, você não vai conseguir acompanhar. Você não vai conseguir chegar. Então, mas os bugs que os novinhos lá que não entendem nada, que aí que os vibe code, né, que o pessoal chama de vibe code, que é o cara que não programa, que ele só escreve prompts e aí programa. Os problemas que o Vibe Code não consegue resolver, vai cair para um sênior resolver. Então, beleza. Enquanto os caras estão entregando lá 15, 20, 30 sistemas por ano, você vai estar corrigindo 3, 4 bugs por ano. E aí? Como é que vai ser? Então, eu acho que essa é a grande mudança. Então, é a hora de sacudir a poeira dos pés ou seja, qual é o recado que você vai dar para os caras depois dessa? Depois da que você aprendeu hoje? Não assine nada sem ler, né? Tirando. Não, cara, eu acho que foi uma aula aqui que a gente teve, cara. Brigadão pela presença de vocês. Eu acho que enriqueceu muito o papo, tudo que a gente teve aqui, né, Copinha? Eu acho que foi excelente. Isso aí é uma aula e, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. Top aí, gente. Obrigado também, reforçando o que o Jean falou. Eu aprendi bastante, inclusive vou explorar essas inteligências, esses aplicativos que vocês trouxeram. Eu realmente, aquela história, eu não sou de tecnologia e uso de maneira profissional, mas de uma maneira bem mais simples, né? E essa conversa me abriu a mente para dizer que qualquer profissão pode se beneficiar muito se souber como usar. Bom, a arte de fazer perguntas, né? A arte de fazer perguntas. Galera, é isso aí. Esse foi o Frequência XYZ, mais um episódio com vocês. E você, inclusive, se você não curtiu até agora, tem que curtir. Compartilha. Assinar o canal, compartilhar. Isso aí. Estivemos aqui então com Kenneth Correia, Álvaro Vasques. Foi um prazer enorme estar com vocês, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.